maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Bom pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Boa noite, galera. Grande abraço pra você ligado na programação da Vale FM 99,9. Arena Romeirão, palco de mais um grande espetáculo. Fares Lopes 2023. Vale vaga na fase semifinal da competição. O Icasa precisa vencer por mais de 2 gols de diferença para brigar por uma vaga na fase semifinal da competição. Do outro lado, o Tubarão da Barra, que com um simples empate já carimba o passaporte. Perdendo, dependendo da combinação, também pode seguir adiante na competição. E você vai acompanhar tudo pelo Timaço da Vale FM. Os dois times ainda há poucos instantes estavam no gramado, no trabalho de aquecimento. Já foram para os vestiários, virão agora em definitivo para o jogo, que está programado para as 20 horas, para as 8 da noite. E sem perder tempo, já vamos direto ao gramado da Arena Romeirão para trazer o boa noite do Aloysio Vilar, que já traz a escalação do Verdão pro jogo desta noite. Boa noite, Aloysio. Uma ótima noite para você, Delton Sai, pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. A equipe do Icasa vem a campo com 1 Careca, 2 André Vitor, 3 Marlon, 4 Jairo e 6 para Laerte, 5 Iago, 14 Lucas Lourenço e 8 para Marcelinho Piauí, que foi autor do único gol do Icasa na competição até agora. No ataque, 7 Rogério Senna, 11 Jefinho e 9 para Juan Patrick. Repetindo o Verdão do Cariri pro jogo de hoje: 1 Careca, 2 André Vitor, 3 Marlon, 4 Jairo, capitão da equipe, 6 Laerte, 5 Iago, 14 Lucas Lourenço, 8 Marcelinho Piauí, 7 Rogério Senna, 11 Jefinho e 9 para Juan. É a equipe comandada pelo técnico Flávio Araújo. Nossa corrente de mão em mão, 99,9 Delton Sai. Verdão já está escalado, já está definido para o jogo desta noite. Vamos agora para o outro lado do campo. Vamos para o adversário, o Ferroviário Atlético Clube, o Tubarão da Barra. Vem para cá completamente modificado no time que está disputando o Brasileirão da Série D. Vamos saber tudo. Escalação do Ferroviário. Alô, Anderson Luiz, boa noite. Boa noite para você, Delton Sá. Boa noite a todos os amigos ligados no Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time comandado pelo Paulinho Kobayashi está definido. E é o time reserva, que vem com Igor no gol com a camisa de número 1. Na lateral direita, número 2 é Andrezinho. A dupla de zaga, 15 para Rony Lobo e 3 para Geninho. Na lateral esquerda, com a camisa de número 6 é o Braia. O meio campo de César Sampaio com a 5. 8 para Felipe Guedes, 16 para Kiwan, 10 para Cairo. O ataque de Gabriel com a 7 e 9 para Bruno Gonçalves. Repeteco do time comandado pelo Paulinho Kobayashi. O Ferroviário veio com 1 Igor, 2 Andrezinho, 15 Rony Lobo, 3 Geninho, 6 Brian, 5 César Sampaio, 8 Felipe Guedes, 16 Kiwan, 10 Cairo, 7 Gabriel e 9
Bruno Gonçalves, Delton Sá. Atlético Clube, o dono das iniciais. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Sá. Também o time do Ferroviário pro jogo desta noite na Arena Romeirão. Agora tá na hora de saber os homens que vão comandar a partida, o apito e as assistências do jogo. Fique de olho no apito. O árbitro central será o senhor Marcelo de Lima Henrique. Na assistência número 1, Nailton Oliveira. Na assistência número 2, Moraci de Souza. Repetindo o trio de arbitragem para o jogo de hoje, o árbitro será Marcelo de Lima Henrique. Com ele, o assistente número 1, Nailton Oliveira, e o assistente número 2, Moraci de Souza. Bom, trio de arbitragem também confirmado. Já estamos também com a nossa transmissão no ar do nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar a nossa transmissão por lá. Então, mandar um grande abraço para a rapaziada que já está lá acompanhando no nosso canal no YouTube. Eu quero aproveitar agora, em nome de Novo Rio Veículos, que no final de semana vai ter feirão para você aproveitar e comprar o seu Chevrolet 0 km para ouvir a opinião no futebol show do Timaço. Boa noite, Delton. Um abraço aos amigos do Timaço da Vale FM. Grande amigo Erivelton Gonçalves. Pois não, Delton? Companheiro de tantas e tantas jornadas, que aqui nos dá o prazer do reencontro com a sua visita à cabine do Timaço. Seja bem-vindo aí. Torcedor do Vasco também, custa nada lembrar isso. Mas olha, Delton, o time do Icasa só depende dele, né? Desde que faça muitos gols. Essa é a missão, essa é a tarefa. E convenhamos, uma tarefa árdua, mesmo tendo diante de si uma equipe relativamente desfigurada, mas que traz no seu arcabouço uma campanha através de outros atletas, e que isso não deixa de ser incentivador, motivador como um todo, numa campanha da Série D do Brasileiro, com muita folga, antecipadamente garantido na fase seguinte, depois vai para o mata-mata, enfim. É esse desafio que o time do Icasa tem pela frente. Agora, eu acho que o maior desafio do Icasa é romper a barreira de tudo que ele não conseguiu fazer nessa nova etapa da história da Arena Romeirão. Porque desde que foi inaugurado, o Icasa não conseguiu ter algo assim de maior positividade em termos de chegada. Isso é sobre o que eu me refiro. Às vezes até campanhas capengas, em alguns momentos melhora, depois cai de produção, mas aqui e ali chegando às últimas consequências. E é exatamente aí, na hora do arremate final, na hora de fechar com chave de ouro, que o time do Icasa não tem conseguido fazer com que isso aconteça e traga novamente a alegria do torcedor, que por 3 vezes já deixou essa Arena Romeirão aqui cabisbaixo, e a gente espera que hoje ele possa escrever uma história diferente. É de fato algo assim difícil, e tem por trás disso também, Delton, toda uma história que remonta a 50 anos completados agora no mês de março, de embates entre Icasa e Ferroviário. E para que você tenha uma ideia, de 140 jogos aproximadamente, o Ferroviário venceu 70, a metade. Quer dizer, tem uma supremacia também na história. É a terceira força do futebol cearense. Já tivemos grandes jogos, grandes vitórias do time do Icasa contra esse Ferroviário e vice-versa, naturalmente. Mas hoje, isso e esse encontro pode começar a tentar contar uma história diferente. Aquilo que o torcedor não tem conseguido visualizar
como eu disse, nessa nova etapa do Romeirão. Um estádio que foi remoçado, que é hoje um orgulho não só de Juazeiro, mas de toda a região do Cariri. Ganhamos um estádio, sim, mas perdemos muito em termos de futebol. A pasmaceira do Guarani, desde a primeira divisão do futebol cearense, enfim. Mas vamos ver o que teremos pela frente esta noite aqui na Arena Romeirão, Delton. Valeu, Delmonte Tenório, trazendo a sua primeira participação e intervenção no futebol show do Timaço da Vale FM. Os dois times estão entrando com aquele protocolo oficial, né, com a vinda do quarteto de arbitragem do jogo, com as duas equipes perfiladas. Vem ali para se posicionar e depois a execução dos hinos do Brasil, do estado do Ceará e também de Juazeiro do Norte. Ares Motos, faça já o seu consórcio nacional Honda. Na Ares Motos, em nome também do Cariri da Sorte, tem 100 mil reais. É isso? 100 mil no final de semana? No Cariri da Sorte. Fala, João Filho. Um abraço para você, boa noite para você que nos acompanha pelo futebol do Timaço. O outro grupo já está definido. Iguatu e Pacajus estão classificados para a próxima fase. O Iguatu hoje à tarde venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1 e todo mundo já sabe, o Guarani de Juazeiro perdeu para o Pacajus pelo placar de 12-0. Quem sai em primeiro do grupo, João Filho? O Iguatu é o primeiro com 9, o Pacajus ficou na segunda posição com 4 pontos. Tá certo. Então, se o Icasa se classificar, ele tem praticamente uma certeza. Será o Iguatu seu adversário, né? Que se ele se classificar, possivelmente se classifica como segundo colocado. E aí seria, caso ele se classifique, o Iguatu o adversário na fase semifinal da Fares Lopes de 2023. Atacou o Home Center, o Home Center Cariri aprovou com ofertas incríveis para você. Produtos Ambev feitos com amor. Produtos Ambev é nosso, é da região do Cariri. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 6 lojas, eu disse Farmácias Fernandes. Para você 6, não, são 7 lojas. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marcos, número 408. Só Fumê Service tem película de alta performance. Atacom Materiais de Construção. Comprar na Atacom é tudo de bom. Panebão Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produzidos de forma semi-artesanal. Panebão Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular na Churrascaria Mão de Vaca. Delivery 98865-7741. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsos em couro. Sinônimo de qualidade na Ramagem Couros. Hotel Amorama, em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo centro, ao lado da rodoviária. Reservas pelo 0 operador 85-3304-8900. Se você quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem e vestibulares. Agora ESC Pré-Vestimente. ESC WhatsApp 35713487. Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox, tudo em celulares e acessórios. Assistência técnica de todas as marcas para você. Fox no Creto, na Senador Pompeu, em Juazeiro, na Santa Luzia, com Padre Cícero. São Pedro com o Seminário, no Cariri Shopping. No Motopeças Padre Cícero. Tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro. No bairro Santa Teresa, Bahia, porque o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Centro Universitário Leão São Paulo, Leão, sua primeira opção. Guanabara, Sassão em todos os sentidos. Expresso Guanabara com fortuna e voltando. Tá tudo pronto para a bola rolar na Arena Romeirão. Do lado esquerdo está o Verdão do Cariri, o time de casa. Pro jogo contra o Ferroviário. O Verdão de meia verde, calção na cor branca, camisa verde é o time de casa. O Ferroviário, o Tubarão da Barra, vem de meio na cor branca, calção na cor preta. E a camisa branca predominantemente do time do Ferroviário, com aquela listra na vertical, na diagonal, com as cores, né, do Ferroviário. Pro jogo contra o time do Verdão do Cariri. Aí por baixo não dá pra fazer registro, né, Anderson? Não, Delton Sá, o pessoal da Federação Cearense de Futebol tá aguardando só o protocolo lá do jogo do Caucaia contra o Atlético para poder... Vão esperar um pelo outro, é isso, Anderson? Isso, Delton. Então quer dizer que ninguém começa primeiro.
Não. E aí se ficar um esperando por um, que esperar pro outro, aí como é que faz, Anderson? Ninguém vai esperar por ninguém, vai começar todo mundo igual, entendeu, Delton Sá? Certo. Vai começar igual. Isso. Tem certeza? Absoluto. Tá certo, então. Tá ouvindo, eu vi o Agenor chegando ali com a sua esposa, né? Eu acho que o Agenor caberia nessa preliminar, viu? Também foi acho, rapaz. Mas o problema de Agenor, a Agenor só quer contar dinheiro agora. Um dos grandes goleadores da história do futebol joseirense. Eu vi a Agenor ainda com o Icasa. No Guarani eu não peguei ainda, não. Eu lembro bem no Icasa também. Eu sou novo, viu, Delton? Tô ligado. Rola a bola, começa o jogo! Vale FM, Vale FM, Delton Sá. Comando da maior audiência do Rádio Começou. No interior do estado do Ceará, tem bola rolando na Arena Romeirão e também começou a do outro lado, é isso, João Filho? Começou não propriamente no mesmo tempo, alguns segundos depois, Atlético e Caucaia no Presidente Vargas. Esses segundos será que vão fazer diferença, João Filho? Eu acho que não. Não. Olha o Ferroviário. Vem descendo o time do Ferroviário. Bora pro meio na cara do gol. Bateu o gol. Gol do Ferroviário. Quarenta segundos de bola rolando. Gabriel Martins, número 7, marca o primeiro gol do jogo. O Ferroviário na primeira descida, na primeira investida, abriu o placar. O Ferroviário faz 1-0 no Icasa, em Anderson Luiz. Jogada muito rápida pela ponta direita. O cara infiltrou no meio da defesa do time do Icasa e tocou açucarada pro Gabriel Martins, só tirar do goleirão Careca e abriu o placar. Agora o Ferroviário tem um e o Icasa não tem nada, Delton Sá. É o jogador que foi revelado lá em Xerém. É esse que é o de Xerém? Não, né? É o Bruno Gonçalves que é de Xerém. Isso, o Gabriel Martins é da base do Ferroviário, número 7 do Tubarão da Barra, marcou o João Filho. Que coisa, João Filho. Agendinha do futebol show. O jogo nem começou, o Ferroviário já tá ganhando, João Filho. E esse é o terceiro gol que marca o Ferroviário na Taça Fares Lopes. É o quarto gol que toma o Icasa na competição. Pois é, tá aí Gabriel Martins, número 7, marcou o primeiro gol. Eu vou deixar pra apertar o Demontier já, porque meu amigo é uma ducha de água fria. Se o Icasa tinha que fazer 2, agora tem que fazer 3, pelo menos no jogo, e não pode tomar mais na partida contra o Ferroviário. O Tubarão da Barra marcou logo no começo do jogo. A fera que marcou foi ele, foi o jogador Gabriel Martins, número 7 do time do Ferroviário. Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guanabara com fortuna e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número do Cariri, agora com o serviço de funilaria e pintura, eu disse Alain Martelinho de Ouro. O Crato conta agora com a Glamodas. Roupas, e acessórios do Manda Caru Center, eu disse Glamodas para João Filho. Só uma correção, o Icasa não sofreu o quarto, e sim o quinto gol na Taça Fares Lopes. Tá certo, meu caro João Filho, tá aí informação do JF. Aqui tendo o time do Ferroviário, agora vai sobrando para o time de casa, mas o árbitro tá parando para marcar falta. Lá pelo outro lado é falta para o time do Ferroviário. Começo de partida aqui na Arena Romeirão. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias. Avenida Praça Federal do Castelo, 320, telefone WhatsApp 99812-5851. Dourados Semijoias e kit de joias para você ganhar dinheiro. A Dourados comemorou 25 anos e tem muita coisa boa para você, oferta de montão para você. Olha, em casa tenta recuperar a bola, Verdão, vem descendo o time de casa, Lucas vem com ela, já toca a bola de lado, vem tentando o time de casa, lá vem na jogada, carregou o piano Jefinho, já tocou do outro lado, tenta o time do Verdão, vem descendo bola ali o Marcelinho, é o piauiense, volta o jogo, bateu pra cima, a bola subiu demais.
na pancada ali do Lucas Lourenço, hein, meu caro Aloysio? Primeira tentativa de chegada da equipe do Icasa lá pelo lado esquerdo. Primeiro o Marcelinho Piauí deixou pro Lucas Lourenço, pegou muito mal na bola, ela subiu demais. Tiro de meta apenas para a equipe do Ferroviário, que vai vencendo o Verdão por 1-0, numa informação para a Baleia Burger. Na hora de que você for presentear ou decorar sua casa, já o presente dispensou presente, já o presente está Clóvis, vive lá com a 536 no meio do quarteirão. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Ligue e fale com o meu amigo Luciano Carvalho, 981-23-7956 e deixe o sol pagar a sua conta de energia. Garage Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Garage Veículos Multimarcas, na Avenida Padre Cícero com a Avenida Carlos Cruz. Grupo Casarão tem Autopos Casarão em Juazeiro, Crato e Barbalha, Casarão do Óleo e Varejão do Óleo e Pousada Casarão em Tibau, no Rio Grande do Norte. Você também tem que estar curtindo a nossa transmissão no nosso canal no YouTube, que é um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Pedidos 988-429514. Produtos Ambev, pipocas da Ju, doces e salgadas e pipoclepes. Ambev, feitos com amor, é nosso, é do Cariri. Também Nilo Embalagens na Rua São Paulo. Tá precisando comprar embalagens aí? Já sabe, Nilo Embalagens na Rua São Paulo. E Joá Solados, produtos de primeira qualidade. 99852-4193. Zagueirão Marlon vem para a cobrança da falta para o time de casa, vindo o jogo buscando lá pro Jefinho. A bola saiu completamente errada pela linha lateral. Emanuel favorece o time do Ferroviário. Brian cobrou bola curtinha, ela veio no meu campo, agora tentou ali, o Icasa tentou o corte, falta em cima do Felipe Guedes. Falta para o time do Ferroviário. Brian com o Felipe Guedes, ele volta um pouquinho o jogo, bola na defensiva com o Geninho, dele agora pro Rony Lobo. Recebe o Rony Lobo lá pelo setor direito do time do Ferroviário, esticou para mais à frente ali, vai saindo pela linha lateral, ela volta pro meio, é pro time de casa, é pro Verdão do Cariri, lateral pro time de casa, já cobrou por ali o Laerte, ela sobra atrás agora, zagueirão Marlon vem com ela, vai voltar a bola pro setor canhoto, o Arthur manda voltar a cobrança lá pela lateral esquerda. Laerte vem pra bola pro time de casa, ele joga a bola à frente agora, subiu tentando o time de casa, sobe também o time do Ferroviário, ela cai, desce, fica feio o jogo, ninguém consegue colocar no chão e tratar bem a gorduchinha, só que ela vem mais à frente agora, tentou o time de casa, melhor para o time do Ferroviário, que coisa feia, meu amigo, alguém trata bem a gorduchinha aí, ela sobrou lá pelo setor canhoto, vem tentando o time de casa, vem o Verdão, vem no lance ali com o Iago, vai tentando a jogada, passa a bola mais à frente agora, de novo bola com o Iago na entrada da grande área, fez fita, caiu pra mim dentro da área, pro árbitro foi fora, hein, Aloysio? Pro árbitro foi fora, mas foi calçado ali o Iago Leite, que tentava acionar o ataque aqui pelo lado esquerdo, derrubado, mas é falta apenas para a equipe do Icasa, pelo menos um bom lance ali na bola parada para a equipe do Verdão, Delton. É falta pro time do Verdão do Cariri, na entrada da grande área. Daqui eu tive a impressão de ser dentro da área. Daqui, o Aloysio ficou em cima do muro, mas tá marcada na linha. Oi? Foi quase na linha, Delton. Foi quase, né? Quase. Então tem que ir lá procurar meu amigo Dr. Vasco Landim para cuidar de trocar as minhas lentes. Trocar o meu grau, tá certo, meu caro Aloysio? É falta para o time de casa, é bola pro Verdão do Cariri. Lucas Lourenço dá pra essa bola também, é o Laerte, é que tá próximo dele, hein, meu caro Ele Aloysio? mesmo. Então, Lucas Lourenço, Laerte, é bola pro Verdão, o Ferroviário já vence o jogo pelo placar de 1-0. O Icasa tem que encontrar o gol do empate para voltar pro jogo. Autorizou o ato da partida. Laerte, Lucas, vem a pancada do Lucas, tomou distância, partiu com o gol. Eita, menino, fala aí, Aloysio. Quase um lateral, viu? Que é isso, pegou muito mal na bola o Lucas Lourenço, nem cruzou, nem chutou pro gol, enfim, não sei o que ele quis fazer. Ele vai numa expectativa danada, o cara fala um negócio desse, rapaz. Pois é, você se empolgou tanto aí pra isso, né? Enfim. Tiro de meta que vai ser cobrado pela equipe do Ferroviário, segue 1-0 aqui no Romeirão, informou Churrascaria Mão de Vaca. Esse cara fez um gol tão bonito certa vez de fora da área, você lembra bem, né, Delton? Lembro. Aí eu acho que ele imagina que amistoso, toda vez é possível, né? E ele já andou de lá pra cá arriscando muito, mas só conseguiu aquele mesmo, viu, Delton?
Demontier Tenório, você perdeu, foi a reação do Erivelto aqui no estúdio, quando ele mandou essa cobrança de falta aqui, viu? Olha a bola, vem descendo o time do Verdão, insiste o time de casa pela ponta, a bola mais atrás, agora foi água, tentou a finta, melhor pro Ferroviário, cortou o Andrezinho por lá, ela cai no meu campo, recupera o time de casa, a bola vem agora com o André Vitor, ele domina, André, e deixou escapar, a bola sobrou, Gabriel Martins, chega Jefinho no corpo, ganhou na primeira, perdeu na sequência, melhor para o time do Ferroviário, vem de novo agora com Gabriel Martins, autor do gol, no trombone, que coisa feia esse lance, viu? Nossa Senhora, olha a bola atrás agora, Geninho, vem o zagueirão do time do Ferroviário, bola curtinha agora pelo meio, tocava ali com o César Sampaio, mais atrás, lançamento feito para ninguém, bola boa agora pro Careca, é o goleiro do Verdão que fica com a bola pro time de casa, tem jogador do Verdão caído, o jogo tá parado, Aloysio. É o André Vitor que ficou caído por ali, viu? Ele que ficou na saudade naquele lance ali do camisa 7 Gabriel Martins, agora tá caído por ali, vai receber atendimento, Delton. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, tem feirão nesse final de semana, aproveita para você comprar o teu Chevrolet 0 km com a equipe do meu amigo Roberto, na Novo Rio Veículos, informando a hora. 20h14, 8h14 da noite. Torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, moto com entrada de R$599, que você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Leva a moto emplacada, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 10 passados, etapa inicial de jogo, primeiro tempo, partida, 10 minutos, Arena número 1, as emoções da Taça Fares Lopes 2023. Carinho da sorte, premiação espetacular no final de semana, informando 0 pro time de casa, 1 pro Ferroviário. Bom, são 10 minutos do primeiro tempo lá do Presidente Vargas em Fortaleza. Atlético Cearense e Caucaia empatam em 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Delton do futebol, o show do timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor, meu amigo. Também em nome de Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará. O Verdão já vai para a primeira alteração do jogo. André Vitor não deu mais para ele, foi embora. Quem veio pro jogo, hein, Aloysio? Rony, por incrível que pareça, o Rony tá em campo, viu, Delton Sá? Saiu com a 2 o André Vitor, volta Rony depois de 8 meses fora dos gramados. Pra quem não lembra, se é que você não lembra, o Rony é o cara do gol do Fantástico. Lembra daquele golaço na Arena Romeirão? É ele mesmo, o Rony tá de volta, como diz o Aloysio, depois de 8 meses sem atuar, tá de volta no Verdão. Tá em campo, mas eu quero ouvir Demontier Tenório. Demontier Tenório, o que dizer do jogo, o que dizer do gol com 40 segundos? Olha, eu sinceramente ainda não consegui uma forma de classificar essa ineficiência do time do Icasa, essa desatenção no início da partida. A torcida ainda, como costuma fazer, ainda comemorava ali aquele apito inicial e acaba surpreendida com um gol. Ninguém teve a eficiência de cortar essa bola, evitar que ela chegasse ao Kiwan. Pênalti. Ele faz o que bem entende por lá e avisa que vai lançar na área, ninguém marca, o cara sozinho, cara a cara, um absurdo. Avisaram, o Icasa achou que não daria em nada, e esse Gabriel que é abusado, viu, Delton? Muito abusado. Como é que a gente trata quem é abusado, Demontier? Gabriel. Com abuso também, né? Acaba quando é abusado ainda. Mas não estão conseguindo. Né? Eles não estão conseguindo. Eu tenho dúvidas em relação ao André, o motivo que ele saiu, se contundiu ou não, mas ele não levava um com o Gabriel em tão pouco tempo de jogo, viu? Você está dizendo que ele pipocou, Demontier? Rapaz, sei lá. Eu sei que o Gabriel estava se danando pra cima dele, viu? Demontier tem pênalti no jogo de lá, é isso, João Filho? Pênalti para o Caucaia, o árbitro marcou, Caucaia muito próximo de abrir o placar. Gol do Caucaia, se for gol, em casa para ele ganhando 2 aqui, tá garantido, né?
Tá garantido. O problema é ganhar. Olha a falta pro time do Ferroviário. Quem na cobrança, hein, Anderson? Quem tá mais próximo na bola é o camisa 10, Cairo. Partiu, cruzou, desvio. Bola pra linha de fundo. Escanteio. Ficou esperando pro bandeirinho. O bandeirinho esperou pro árbitro. Houve uma demora, mas de fato o último jogador a tocar a bola foi o jogador do Icasa. É novo escanteio em Anderson Luiz. É escanteio aqui pela ponta esquerda, viu, Delton Sá? Quem vai pra cobrança é o camisa de número 10. Já jogou no Rubro Negro Juazeirense, viu? É o camisa de número 10, Cairo, Delton Sá. Vai, Cairo. Vai pra cobrança do escanteio pro time do Ferroviário. Ele vai pra cobrança curtinha. Tá ali o Brian esperando. Vai autorizar o ato, cobrou o Brian com ela. Domina a bola, partiu, levantou. Bola pra grande área, passou, sobrou na cara o gol. Subiu a bandeira, subiu a bandeira, subiu a bandeira. Marcando impedimento ali do Bruno Gonçalves, hein, meu caro Anderson Luiz. É, e mais uma bobeira da defesa do Icasa. O Bruno Gonçalves estava ali para conferir, mas dessa vez em posição irregular. Estava um pouco adiantado o atacante do time do Ferroviário. Impedimento. O placar do jogo é 1-0 na informação de Madeireira Beira-Rio. Gol! Gol no futebol do Brasil! É gol do Caucaia, cobrando pênalti, o time lá da região metropolitana de Fortaleza abre o placar, Caucaia 1, Atlético Cearense 0. Ou seja, o Caucaia tá fazendo o papel dele, falta o Verdão cumprir com a obrigação aqui. Lá vem o Rony com ela e fica para frente agora tentando, foi falta, seu juiz, mas o ato não deu a falta, vem tentando, bola sobrou lá na área, era o Rony que tentava na hora que sofreu a falta, vem agora, corta de novo a zaga do time do Verdão, bola cai pelo meio, briga na primeira, tenta na segunda, Lucas vem, tenta colocar qualidade no jogo, melhor para o time Ferroviário, na sequência ele dá um cutucãozinho na bola, ela sobra pro Andrezinho, e vem descendo o lateral do time do Ferroviário lá pela direita, volta o jogo, bola com César Sampaio, mais atrás agora com o Rony Lobo, dele pro goleirão Igor Ryan, ele toca a bola pro setor canhoto, agora vem o Geninho, carregando a bola para o time do Ferroviário ali no sistema defensivo, ainda Geninho com ela, vira o jogo lá pro outro lado pro Andrezinho, ele domina a bola para o time do Ferroviário, vai pra cima na marcação, mais atrás com o Cairo, faz a finta, faz o giro, desce bem pro Ferroviário, boa bola, vem descendo, cruzamento, bola pro meio, batido, gol. Gol do Ferroviário. Agora foi a vez do Bruno Gonçalves. Na primeira ele estava impedido, nessa ele bateu com firmeza, com categoria, bola no fundo da rede do Verdão do Cariri. O jogador Bruno Gonçalves, 15 do primeiro tempo, e o Ferroviário já abre 2 de vantagem. 2 pro Ferroviário, 0 pro Icasa, e meu caro Anderson Luiz. E mais uma vez lá pelo outro lado, pela ponta direita, o Kiwan ganhou espaço e acabou cruzando no chão, na medida pro Bruno fuzilar, encheu o pé no canto esquerdo do goleirão Careca. O Ferroviário tem 2, 9, Bruno Gonçalves, o Icasa não tem nada, Delton. É, que coisa, tá ruim, mas muito ruim pro Verdão. A agendinha do futebol, show do timaço, João Filho. Diga lá, João Filho. Rapaz, o negócio tá complicado, viu, Delton Sá? Porque esse foi o 4º gol que marcou o Ferroviário da Taça Fares Lopes e é o 6º que toma o Verdão do Cariri. A Fares Lopes agora, com esse gol do Ferroviário, chega a 41 gols assinalados. É, meu amigo, Cariri da Sorte, para você toda semana tem um festival de prêmios no Cariri da Sorte, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácia Fernandes, presente em todo momento, são 7 lojas, eu disse, Farmácias Fernandes, só Fomê Service, revestimento Fomê para casa e prédios, Rua José Marrocos, número 408. Só Fomê Service tem película de alta performance. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom na rua Doutor Mauro Sampaio da Lagoa Seca. Panebom Nossos produtos da Nossos já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos de forma semi-artesanal, e disse Panebom Nosso e massa para pastel das quinhas, vinho e casa, corta o Ferroviário, recupera a bola o time do Tubarão, Geninho vem com ela, domina no campo defensivo, marcada a distância, Brian recebe a bola pelo setor canhoto. Ainda o Brian puxa pelo meio, bola com César Sampaio, de novo com o Brian.
Tem do lado dele o Rony Lobo, ele prefere jogar aqui pela canhota. Vem conduzindo a bola. Abre bola pelo meio agora com o Felipe Guedes. Mais atrás de novo o Geninho. O Ferroviário já construiu o resultado. Vai cadenciando, vai tocando bola. Vai envolvendo o Verdão. De novo bola mais atrás agora. Rony Lobo, dele pro goleirão. O Igor Ryan, como ela devolve bola. De novo pelo setor canhoto defensivo agora com o Rony Lobo. E segurou bola pro Andrezinho. Recebeu, domina a bola pro time do Ferroviário, vira o jogo, bola com o César Sampaio no círculo central do gramado, de novo pro Geninho, o zagueirão do time do Ferroviário vem descendo, abre boa bola pela canhota, agora tentando para ali o Brian, vem no toque no meio, tentou jogada do time do Ferroviário, de novo com o César Sampaio carregando o piano, ele vira o jogo pro Andrezinho lá pelo outro lado, recebe o Andrezinho, vem na jogada, tenta o lance, vai pra cima da marcação, domina a bola pro time do Tubarão da Barra, que vence o jogo pro placar de 2-0, de novo agora com o César Sampaio, o melhor pro Verdão do Cariri. O Icasa recupera a bola. Vem ali com o Lucas Lourenço, já tocou bola pro meio. O Icasa tenta arrancar, vem conduzindo a bola. Abre boa bola pro Jefinho. Agora passou ali, pedindo o Rony. Jefinho na canhota, bateu pro gol. Fraquinho, hein, Aloysio? Fraquinho, arriscou ali o Jefinho de fora da área. A bola foi lá do canto direito do goleiro Igor. Ficou com ela tranquilo. Segue a vitória do Ferroviário 2-0 aqui na Arena Romeirão. Numa informação para a Fox. E atenção, galera, Novo Rio Veículos no final de semana tem feirão pra você na Novo Rio Veículos, informando a hora. 20h24, 8h24 da noite, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM, Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 20 passados, primeiro tempo de partida, etapa inicial de jogo, Arena Romeirão, Taça Varizópolis 2023, Cariri da Sorte informando aqui. 0 pro Icasa, 2 pro Ferroviário. Hoje à noite. E lá vem o Ferroviário, vem descendo, bola na ponta, o lance é bom, bola pro meio. A zaga do Icasa cortou, vai João Filho. 21h30 lá em Porto Alegre, primeira partida na fase semifinal para Grêmio e Flamengo. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM, Delcom, No futebol, o show do timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor também de Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará para você. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Eu até me passei agora, quando o João Filho disse lá no jogo da Copa do Brasil 21h30, pensei que era o tempo do jogo, quer dizer, ué, já começou. 21h30 é a hora. Lá vem descendo o time de casa, bola pra ponta, muito forte. Direto pela linha lateral. Quer falar, Demonte? Pode falar, Demonte, eu deixo. Eu tô convencido que é mais fácil fazer gol no Icasa do que roubar o pirulito da boca de uma criança. Principalmente quando o time do Ferroviário deriva ali pelo lado direito. Vou dizer um negócio pra você, pra tomar um pirulito do meu filho é difícil. É difícil, né? Também daquele tamanho. Mas ele não é mais criança, não. Mas olha, e ele tem opções. O mais impressionante é isso. Olha o Icasa. Olha o Icasa tentando, lá vem Jefinho, conduziu, rolou. Que coisa! Ô Rogério Senna, meu amigo. Lá, né, nem São João já passou ainda, Montinho. E ele tem opções para alternar jogadas. Esse Rogério, como eu disse aqui, que já fez o Gabriel, que já fez até um gol, é um danado. Ele escapa, já botaram o Juan aqui para tentar conter o ímpeto dele. Parece que não está conseguindo, mas já quietou um pouquinho. Mas a brecha, o caminho, a avenida do Ferroviário é ali do lado direito do Ferrinho, do lado esquerdo do Icasa, onde ele consegue trafegar por ali com extrema facilidade. E os 2 gols do Ferroviário nasceram exatamente daquele lado, nas costas do Laerte, viu, Delta? Tá certo, Demontinho, mandar um grande abraço pro nosso amigo Francisco, tá ligado acompanhando o futebol, o show do time. Estão me perguntando aqui, o Anderson Luiz, onde tá Los Pedes? Eu não sei, eu sei que ele tá no estádio, agora em que setor, aonde ele está agora transmitindo o jogo, eu não sei, mas Los Pedes está sim, na Arena Romeirão, diz que ia transmitir lá debaixo das cadeiras.
Não sei de onde ele tá. Lá vem o time do Ferroviário e dispara. Kiwan, né, o nome. Lá vem descendo o homem, fez fila, falta, não, árbitro segue o jogo. Lá vem bola para o time de Casa, o Verdão domina a bola, vira o jogo. Bola vem pro Jefinho agora, recebeu bola pelo setor direito, vai pro mano a mano pra cima do Brian. Ainda Jefinho na canhota, puxa pro meio, recebe, volta o lance, bola com o Rony, tá meio pesadão, mas vem o lateral do time de Casa, vai virar o jogo. E... rapaz... esse lance agora, que coisa, rapaz. Ô Aloysio. Isto é dantesco, hein, Delton Sá? Rapaz, eu vou te dizer um negócio. Tu já pensou essa cena? O meme que vai ser, quem estiver filmando, que fizer o corte disso. Esse aí é o mesmo que chutou aquela bola no gol. É, o né? Rogério Senna. O próprio Rogério. Rapaz, que coisa nessa... olha agora o Careca. Aprendeu com o Rogério. Rapaz, o goleiro Careca. Negócio... rapaz, tá complicando, viu? Tá complicado. Não é, tá pra legal. Quem não viu, não o Rogério legal, simplesmente tá caiu, legal, né? Foi receber a bola e caiu, depois o Careca jogou a bola lá na multidão. Olha o Alcimar aqui, rapaz, visitando a cabine. Alcimar. Ei, Alcimar não tá gostando do que tá vendo não, viu? Com certeza não, viu? Não tá gostando. Quando tava lá em campo era de outro jeito, era de outra forma. O negócio tá feio, tá complicado pro Verdão. O Alcimar voltou a marcar com a camisa do Icasa hoje, né, Alcimar? Chega aqui só pra dar uma boa noite pra galera. Alcimar, boa noite. Prazer tê-lo conosco aqui na cabine do Timaço da Vale. Boa noite, né? É um prazer imenso ter voltado e poder vestir a camisa do Icasa de novo e poder jogar numa grande arena como é essa, né? E hoje o que a gente vê é uma coisa muito estranha de ver o Icasa numa situação dessa. É triste. Um estádio desse, uma situação dessa, todas as condições de um atleta mostrar o que sabe, e hoje a gente vê o Icasa numa situação dessa. É muito triste. Beleza, Alcimar, obrigado pela presença. Ele fez festa na preliminar. Teve lá em campo no jogo dos Masters do Icasa contra o time do Guarani. 2-2, e o Alcimar marcou até gol, cobrando pênalti. Domador de Leões, visitando aqui a cabine. Voltou a Juazeiro do Norte, o homem. E não tá gostando do que tá vendo. Eita, Alcimar. Quanta saudade dos bons tempos. Aqui vem descendo o time de Casa Verdão. E vira o jogo, vem para a direita agora. Domina o Jefinho, bota no chão, foi pra cima, passou na primeira. Vem ali de bico. Chegou o Gabriel, colocando a bola pra linha lateral. Futebol, show do Timaço da Vale FM. Em nome da churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca, 988657741. Em Gazeiras Construções, tudo para sobra pelo menor preço. Parcelando tudo no cheque do cartão. Lá vem o Rony, desce pro time de Casa, linha de fundo, cruzamento, corte feito pela zaga do time do Ferroviário. Ela cai no meio agora. Bola pra frente agora, tentava o Bruno. Sobrou com o Lucas Lourenço, falta, parou, marcou em Anderson Luiz. Ainda no meio campo, quando o Bruno tentava fazer o pivô, o 11 do Icasa acabou fazendo a falta. O Jefinho, falta a favor do time do Ferroviário, acabou matando o contra-ataque do time do Ferrinho, que vence pelo placar de 2-0, na informação de Motopeças Padre Cícero. Mandar um grande abraço, meu amigo Marcelão da Engazeiras Construções. Não tá gostando do que tá ouvindo, não. Tudo para a sobra, pelo menor preço, parcelando tudo, não chega no cartão. Marcelão, torcedor do Icasa, tá com a dor de cabeça daquele tamanho. Ramagem Couros, Mongol, Secret, em carteiras, bolsas em couro, sem número de qualidade. É na Ramagem Couros, o Robson e o Hélio também vão no mesmo embala do Marcelão. Aqui vem o time do Ferroviário, segura o homem, bola no meio, tabelinha. É que o Cairo não teve o domínio, hein, meu caro Anderson? Acabou perdendo o tempo da bola o Cairo, e mais uma oportunidade do time do Ferroviário. Só um detalhe, Delton Sá: 3 chutes no gol, em direção ao gol, e 3 gols do time do Ferroviário. 2 acabaram sendo regularizados pelo juiz, e o Bruno acabou estando em posição de impedimento. Esse é o detalhe da informação do Anderson Luiz. Foram 3 bolas, as 3 entraram, mas só 2 valeram. Olha, a bola vem agora para o time do Verdão. Jefinho vem pela ponta, vem descendo, puxa pelo meio, pela direita. Bola para o Lucas agora no pivô, de volta com o Jefinho. Recebe também o domínio ali, ele vira o jogo. Bola para o Rony. Eu tô dizendo que hoje está muito complicado. Hoje o negócio, eu vou dizer pra ti, viu? Que coisa o Icasa. É bolas simples. Bolas que realmente não dá pra você engolir tudo isso, Demônio. Eu acho que a fala do Alcimar
ela exprime verdadeiramente o mesmo sentimento desse torcedor que está aqui na arquibancada. Tudo o que ele falou é a mais absoluta verdade. Futebol de Juazeiro ganhou um grande estádio, mas perdeu o time de futebol, seus times de futebol. Demontia Tenório, tá na hora de fazer, sabe o quê? Dar uma viajada, meu amigo. Vou dar um pulinho em Fortaleza. Eu vou pro Hotel Amoarama, a casa do carinense da capital cearense, refrescar um pouquinho a cabeça. Tô aguentando mais não, Demontia. É pé de um lado, pé do outro, Demontia Tenório. Tem que esfriar a cabeça. 33048900 é o telefone para fazer a reserva lá no Hotel Amoarama. Tá certo, é a casa do carinense na capital cearense. Eu disse Hotel Amoarama. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio, lugar Rodovia Juazeiro Barbalha. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos, preparatórios para Enem, vestibulares. Agora ESC Pré-Vestimed. O WhatsApp do ESC 35713487. Governo do Estado do Ceará, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Fox, tudo em celulares e acessórios, além da melhor assistência técnica de todas as marcas. Fox em Crato, na Senador Pompeu, Juazeiro, na Santa Luzia, com Padre Cícero. São Pedro com Seminário e também no Cariri Shopping. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero, lá pro Marlon, lá vem trabalhando, ganhando o time de casa, bola com Laerte. Essa é lá pelo centro canhoto, volta o lance, de novo o time de casa no câmbio defensivo. O Verdão vai tocando bola mais à frente ali, tentou o lance, vem o time de casa, vem descendo, boa bola na ponta, vai pintar o cruzamento, foi pra cima, por baixo, corte do time do Ferroviário. Andrezinho cortou fácil, ela vem ainda, Laerte briga pela bola para o time do Verdão do Cariri, também ali brigando pelo time de casa, o Jefinho, bola vem, Lucas com ela, vai carregando o piano, bateu de longe, bateu em cima na marcação, ela cai no meio agora, vem o time do Ferroviário, olha a saída de bola, boa bola pelo meio, esticou jogada, muito forte, hein, Anderson Luiz? O que o Anderson tentou lançar lá, o camisa de número 9, o Bruno Gonçalves, a bola acabou sendo muito forte e ficou fácil pro goleirão Careca que fez a defesa. O placar do jogo é 2-0 na informação de Sofumê. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio, informando a hora. 20h35, 8h35 da noite, torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Lembrando para você que na Ares Motos tem moto com entrada de apenas R$ 599, que você ainda pode pagar parcelado. Ares Motos informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 31 passados, 31 pelo meu cronômetro. Primeiro tempo partida, Arena Romeirão, Carissa só está informando 2 para o time do Ferroviário, 0 para o Icasa. Lá em Fortaleza, 31 minutos do primeiro tempo, o Presidente Vargas, o Atlético Cearense, segue sendo derrotado pelo Caucaia, 1-0 para o time do Chico Pezão. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Vale FM. Vale FM, Delton no comando do futebol, show do timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor, também de Atacom, comprar na Atacom é tudo de bom para você. Mandar um grande abraço pro amigo Edson da Bolegal, onde tá com a bela camisa do Icasa aqui nas arquibancadas da Arena Romeirão. Alô, Vaval Medeiros. Mas, Vaval, faça isso comigo não posso nem dizer isso, Vaval, senão depois o problema é sério. Um abraço pro meu amigo Vaval Medeiros, lá da Tempo FM, também ligado, acompanhando o futebol show do timaço da Vale FM. Aqui são 32 pelo meu cronômetro. Demontier Tenório, você quer dizer alguma coisa, Demontier? Olha, longe de mim qualquer pretensão de tirar os méritos do time do Ferroviário. Como lembrou o Anderson, 3 vezes na cara do gol, botou 2 para dentro. Aliás, botou 3, que o árbitro anulou um gol. Eu não quero aqui eliminar qualquer mérito do time do Ferroviário, jamais. Agora que o Icasa contribui em demasia, isso é indiscutível. Se recompõe mal, raciocina mal, não sabe o que fazer com a bola, erra muitos passes. Eu nunca vi um time tão inocente assim dentro de campo. Não há uma concatenação, algo mais claro
que possa fazer com que o torcedor passe a acreditar mais nesse time. Quer dizer, e disso o Ferroviário fica à vontade, abriu vantagem no placar, 2-0, está à vontade dentro de campo e sabe que se o Icasa se largar, melhor para quem tem velocidade. Esse Andrezinho é um grande lateral, esse que o inferniza pelo lado direito e esse garoto Gabriel aqui pelo lado esquerdo, se dando muito bem, Delton. Tá certo, meu caro Demontier Tenório. Aqui vem descendo o time de Casa Verdão do Caminho, vem com ela, Lucas tocou na frente, agora Jefinho tentou ali criar a bola pro Rony, vem a pressão em cima dele do Gabriel, ainda Rony com ela, foge na marcação, volta um pouco o lance, bola com o zagueirão Jairo, dele agora pro Marlon, recebe o Marlon lá pelo setor canhoto, vem descendo pro time do Verdão do Caminho, pisa na bola, deixa a bola curtinha, o Icasa tem dificuldade para furar o bloqueio do time do Ferroviário, lançamento, cortou de novo o Tubarão da Barra, lá vem tentando agora o Bruno, no meio de dois, melhor para o time de Casa, recupera a bola o Verdão, Jairo com ela de novo, bola pro Marlon, trabalha zagueirão do time de Casa lá pelo setor canhoto defensivo, bola agora com o Laerte de novo com o Marlon, o Icasa vai tocando bola pelo setor do meio campo agora, Marcelinho Piauí, deixou a bola mais atrás agora com o Iago, tocou na frente, Marcelinho Piauí com ela, tocou na frente, era o Rogério que tentava por ali, né, Luísio? Ele mesmo, Rogério Ceni, quem se apresentava por ali, não conseguiu chegar na bola a tempo, ela foi pra fora, só tiro de meta pro Ferroviário, que vai vencendo o Verdão aqui na Arena por 2-0, numa informação para Dourados Joias. Agora eu vou dizer um negócio pra você, viu? A programação da J. Rodrigues, Empreendimentos Artigos e Padim Produções pra você, a partir de agora de agosto, é cada uma melhor do que a outra. Rouba o som, quem curte os Beatles, no dia 5 lá no Clube dos Comerciários. Na semana que vem tem Ratos do Porão também, quem curte o rock, olha aí, lá no Clube dos Comerciários. Aí vai ter também, sabe o que, pra você? A festa Flash Night, que vai acontecer dia 19. Flash Night tem banda arquivo, né, meu caro João Filho? No dia 19. Trepidantes também. E Trepidantes também na Flash Night, dia 18 de agosto. Aí em setembro, presta atenção. Zezo em Juazeiro do Norte, dia 19. Aí dia... Só uma correção, o Trepidantes vai ser no dia 19 de agosto, o Zezo 15 de setembro no Crato Tênis Clube do Crato, 16 de setembro, sábado, o Clube dos Comerciários aqui em Juazeiro. Eu disse o quê? Eu não disse que não foi dia 19. O senhor colocou o Zezo para cantar dia 19, eu acho que ele vai cantar, mas não aqui. Não, dia 19, rapaz. Dia 19 é o Flash Night. 19 de agosto, que o senhor disse 18. Não. O senhor falou 18. 19, homem. Aí, tá dia 16 de setembro, sim, é que vai acontecer lá no Clube dos Comerciários Zezo, exatamente, Marcos e Banda Arquivo. E um dia antes ele vai estar no Crato Tênis Clube do Crato também, que é uma realização da J. Rodrigues Empreendimentos. Tá certo, meu caro João Filho. Olha, a bola foi levantada, lembrando que ainda vai ter capital inicial. 13 de outubro. Vales, né? Tem capital inicial também. A programação, meu amigo, para todos os gostos, para você, da J. Rodrigues Empreendimentos Artísticos e também Padim Produções. O homem está aniversariando hoje. Teve uma feijoada lá, meu amigo. Teve muita birita lá com meu amigo André Padim. Infelizmente, eu não pude ir lá fazer uma visita ao meu amigo André Padim. Hoje não deu para ir não, André. Outro dia a gente marca... O presente dele está guardado. Mais tarde ele recebe. Não, mais tarde não, porque não recebe mais hoje não. Não, recebe. O presente vem lá de Porto Alegre. João Filho, lá vem descendo agora o time do Ferroviário, a bola vem na área agora, a proteção da zaga do Verdão, a bola foi direto pra linha de fundo, é só tiro de meta para o time do Icasa. Joá Solados, produtos de primeira qualidade, telefone 99855-4193, Nilo Embalagens, na rua São Paulo, em Juazeiro do Norte. Também, em nome do Grupo Casarão, tem Autopôs Casarão em Juazeiro, Crato e Barbalha, Casarão do Óleo em Juazeiro, Varejão do Óleo em Crato, tem Pousada Casarão em Tipau, no Rio Grande do Norte. Garage Veículos Multimarca, seu seminovo com procedência e garantia. É na Garage Veículos, lá vem o time do Ferroviário, domina a bola, vem com o Geninho, no câmbio ofensivo, bola curtinha, processa, Sampaio escorregou no lance, levantou, domina a bola, vira o jogo, boa bola pro Andrezinho, vem descendo lateral do time do Ferroviário, lá pela ponta, bola pro Kiwan, não, na verdade era o Cairo, ele tenta o lance, Kiwi tá aqui pelo meio, a bola sobra lá do outro lado, vem a marcação, Kiwi? Foge dela. Oi? Kiwi, você falou? Que eu acho melhor do que dizer Kiwan. Ah, tá. Eu não posso dizer Kiwi, não? Não, tudo bem, tranquilo. Fique na sua. Fica aí no estúdio. O que é que você quer se meter aqui com a fruta? Vamos ver se vocês entram no acordo aí. É Duda ou Dudé? É Kiwi ou Kiwan?
Pra mim é kiwi. Tá certo, meu caro João Filho? Na hora que você for presentear ou decorar sua casa, já o Presentes pensou presentes, já o Presentes Rua Clóvis Bevilacqua. 536 no meio do quarteirão, cansado de pagar contas absurdas de energia. Fale com Luciano Carvalho da Gênesis Solar 981237956. Bola vem pro time de casa, bola no Verdão com o Jairo. Ele toca para pro meio, recebe ali o Iago. Ele com a bola pro time de casa, bola com o Lucas, devolve bola de novo com o Iago. Domina a bola ali na linha divisória do meu campo, vira o jogo, tenta acionar o Rogério lá pela ponta canhota, recebeu, botou no chão, foi pra cima na marcação. O Rogério tenta o lance para jogada pra linha de fundo, vai tentando cruzamento fraquinho, espirrou o taco do homem por ali. Olha o Cairo, agora vem com a bola, ele domina para o time do Ferroviário por baixo, corta o time de casa, recupera a bola, Verdão, vem dominando a bola ali, o Arthur parou para dar falta, Luísio. Falta em favor da equipe do Ferroviário lá pelo seu lado direito de ataque. A equipe do Ferroviário vai vencer o Verdão por 2-0 aqui na Arena Romeirão, numa informação para Alfa Vidros. Ô, Delta. Pois não. Delta, eu acho que o pessoal do Atlético Cearense e do Caucaia acredito que devam ter tomado conhecimento do resultado daqui, porque o Caucaia só fez o gol de pênalti. Ô, jogo ruim, Delta. João Filho. Ô, jogo horroroso, mas jogo de compadre. João Filho, Dourados, Semijoias, aqui tem joias para você ganhar dinheiro. Aproveita e revenda joias da Dourados. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3030. Olha a bola para o time de casa, bola na área. O Verdão tenta o lance, protegeu. Dominou a bola para ali o Juan. Ele toca mais atrás, falta, seu juiz. É falta pro Verdão e Aloysio. Falta ali cometida em cima do Rogério Senna. Era o Cairo quem chegava ali para fazer a falta. Bom lance para a equipe do Verdão do Cariri. Já vai se aproximando ali para a cobrança. O Jefinho e também o Rony, viu, Delton Sá? Tá certo, meu caro. Rapaz, eu anotei 2 número 6 no Ferroviário. Isso não é possível, né? Dessa vez o Lucas foi longe, viu? Certo ele. Olha, ele tá escolhendo que o I no lugar do Kiwan. Não, 16. É por isso que agora, quando eu olhei, eu disse, rapaz, o Kiwi é 16. E isso. O Brian, que é a camisa número, né, do... O isso. Brian é aquele Brian Adams, né? Do Heaven. Eita, foi longe agora, viu? Olha a falta, é bola pro time de casa, é bola pro Verdão do Cariri. Pode pintar o gol do Verdão. O jogador tá sentindo mal ali, tá caído no gramado, Aloysio? Não, é aquela estratégia para a bola não passar por baixo da barreira. Conversa. Olha a cobrança da falta, bola direto para ali de fundo, hein, Aloysio? Era o Rony quem tentava nesse seu retorno à equipe do Icasa, colocou muito longe do gol, apenas tiro de meta para a equipe do Ferroviário. Segue vencendo o Tubarão da Barra 2-0 aqui na Arena Romeirão, numa informação para Ares Motos. Quem nos ligou agora há pouco, direto de João Pessoa, na Paraíba, foi o doutor Eymar de Lima. Grande Eymar de Lima. Ele dorme hoje? Rapaz, acho que não, né? Mas eu posso confessar uma coisa pra você, Demonte. Melhor que tenha sido assim do que ser punido, sabe? Claro, eu acho que a decisão do Guarani ela foi errada quando decidiu participar da Fares Lopes, e o doutor Eymar concorda com isso. Nem time, nem condição tinha, uma coisa feita de última hora, e acertado quando foi pro último front aí para evitar uma eliminação, né? Alguns passos errados nessa história toda, mas essa correria para evitar uma punição, ela precisa ser melhor analisada, né? Ela precisa, porque houve um esforço, uma tentativa de evitar uma punição. O resultado não foi dos melhores, mas pelo menos evitou o que seria pior para o clube. 2 anos sem atividade e voltar na 3ª divisão do futebol cearense. Menos ruim, tomar de 12 vai fazer parte da história, realmente um vexame, mas pior teria sido ser rebaixado. Tá bom, Delto, você já consolou o doutor Eymar, agora ele dorme. Velho, não sei se ele vai dormir não, mas pelo menos... houve a tentativa de se resolver a situação do time do Guarani. Olha a bola para o time de casa agora, falta do Lucas ali no meu campo, é falta para o time do Verdão do Cariri, que perde o jogo por 2-0. Para pensar em classificar tem que fazer 4 gols no jogo aqui, aí tá difícil, meu amigo. 43 pelo meu cronômetro, 43-0 para o time de casa, 2 para o time do Ferroviário. Vem descendo o Verdão, tentou tomar uma bola dele, Brian agora com ela, botou na
na frente, agora sofreu a falta, tomou o segundo lance. Lucas tentou virar o jogo, Andrezinho fica com ela, já acionou o Kiwi lá pela ponta, tenta o lance, corta o time de casa, contou ali com o Marcelo, a bola sobra agora com o goleirão Careca, aí nem o Marcelo não, o Laerte, olha a bola vem agora sendo dominada pelo zagueirão Jairo do time do Verdão do Cariri, ele já tocou a bola mais à frente agora, tentou o Juan, o atacante sai da área, vem brigar pela bola aqui, aí perdeu, sobrou para o time do Ferroviário, bola com o Gabriel, falta, parou, marcou falta ali do Felipe Guedes, hein, Anderson? Falta ainda no meio campo, já cobrado pelo time do Verdão do Cariri, que perde pelo placar de 2-0 na informação de Juazeiro, o bom de bola. E agora vem tentando ali o Rogério Senna, domina a bola, trabalha para o time de casa, botou na frente agora, domina, faz a finta, carrega o jogo ali, o Marcelinho Piauí, perdeu, melhor para o Ferroviário de novo, vê o Lucas brigando pela bola, e fica feio essa disputa de bola, e o Arthur para dar falta para o time do Ferroviário, com 44 do primeiro tempo, com placar de 2 para o time do Ferroviário, 0 para o time do Icasa. Juazeiro bom de bola, ajudando e assistindo a garotada nos bairros aqui em Juazeiro do Norte, né, meu caro Anderson Luiz, grande Jackson Pilha, lá do Juazeiro bom de bola, de Juaço lá dos produtos de primeira qualidade, 988-554193, a bola vem para o time do Ferroviário, domina para o zagueirão Geninho pelo setor canhoto, defensivo do time do Ferroviário, bola para o César Sampaio, volta atrás para o jogo agora o goleirão Igor domina, pressionado pelo Juan atacante, vira o jogo por Andrezinho pela direita, recebe bem para o time do Ferroviário, larga a bola com o César Sampaio, de novo com o Andrezinho, tentou o lançamento à frente, cortou o time de casa, Laerte com ela, mais atrás agora com o Marlon zagueiro, mais atrás ainda com o Careca, goleirão do time de casa, devolve bola pro Marlon, zagueirão pelo setor canhoto, bola mais à frente agora, Iago tenta fugir da marcação, domina para o volante do time de casa, e ficou um pouco mais à frente o lance, vem Rogério Senna, domina, vira o jogo, bola para a direita com o Jairo, zagueirão pelo setor direito defensivo do time de casa, lentamente carregando o time de casa, a galera chama atenção, bola pro Juan, tentou de primeira, cortou de novo o time do Ferroviário, recupera Lençol, olha o Lençol por ali, bola pro Gabriel, puxou pro meio, falta. E essa falta do Lucas me fez lembrar o jogador do Fluminense, o Felipe Melo, né? Que ele fez a falta, botou o corpão na frente, parou tudo aí, Anderson. O time do Ferroviário fez um firulinha ali no meio campo. O 14, o Lucas, acabou perdendo o time da bola e acabou de fazer a falta a favor do time do Ferroviário, que vence pelo placar de 2-0 na informação de Jal Presentes. E lá vem a bola pro time do Ferroviário, vem ali pelo setor direito, Rony Lomba, agora o zagueirão é quem domina, toca a bola pro meio, vem buscar o jogo por ali, o César não, era o Cairo, bola pra esquerda, Geninho de novo, na tabelinha, boa bola pro Brian, vem descendo o Brian pela canhota, desceu, carregou na diagonal, vem descendo, bola pra área, tá impedindo, mas foi forte a bola, hein, Anderson? Mas já estava na banheira, o camisa de número 9, Bruno Gonçalves, depois da excelente jogada do Brian, que ganhou espaço e tentou o toque. Acabou achando o Bruno impedido. O placar do jogo segue 2-0 para o Ferroviário, na informação de novo, o Rio Veículo. E lá vem a bola para o time de casa, vem gol, o zagueirão com ela, pintou o gol no futebol do Brasil. Rapaz, o gol foi confirmado sim. Ih, vai dar confusão. O Atlético Cearense empatou. E o... Tá anulado o gol? Tá anulado o gol. O Atlético Cearense fez o gol, mas a assistente que tá trabalhando aqui no ataque do Atlético acabou invalidando o gol. Não valeu, Delton Sá. Tá certo, aqui vem descendo, tira o time do Ferroviário. Responde atrás ao time de casa agora com o Marlon. Ele domina a bola, volta um pouquinho o lance. Bola agora pro goleirão Careca, de novo com o Marlon. Apto ali, sinaliza alguma coisa, vai já terminar o primeiro tempo de partida. Pelo meu 47 desse primeiro tempo de partida. O Lucas sofreu a falta, parou. Pegaram o tornozelo do jogador do time de casa, tá caído ali. É falta que favorece o time do Verdão do Cariri, ali no meu campo. 2-0 é o placar do jogo. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Cícero Lúcio. Alô, Cícero Lúcio. O homem tá lá em Aracati, rapaz. E ele tira cada foto do pôr do sol lá em Aracati, naquelas dunas lá de Majorlândia, de Canoa Quebrada. Grande abraço, torcedor do Ferroviário, meu amigo Cícero Lúcio. Tá feliz com a vitória do Tubarão da Barra de Montier. Só cumprimentar o João
João Topiqueiro, João Henrique, lá do Taquari, ouvindo a gente. Também o professor Eli, da Escola Profissionalizante ali do Antônio Vieira. Grande professor Eli e sua esposa aqui na Arena Romeirão. Obrigado pelo carinho da sintonia. Fim de papo, o primeiro tempo já foi. Agora o intervalo show do Timaço. Aloysio Vilar, meu amigo, a gente pensava que daria certo, 2 gols de diferença. Essa vantagem agora dobrou para que o Icasa possa sonhar em classificação, não é isso, Vilar? É verdade, JF, mas infelizmente nada tá dando certo hoje para a equipe icasiana. Nem os passes, saída de bola, finalização, nada até agora deu certo. E o Ferroviário, que não veio com força máxima, conseguiu se impor, fez o que quis, 3 gols, 2 deles validados. E agora fica bem difícil a vida do Verdão do Cariri, que já perdeu o André Vitor ainda no primeiro tempo. Entrou o Rony, que estava 8 meses sem jogar futebol. E vamos ver, né, o que o Flávio Araújo ainda vai tentar de estratégia nesse segundo tempo para, quem sabe, reverter essa situação, mas tá bem complicado, viu, Jota? Meu amigo Anderson Luiz, já o Paulinho Kobayashi tá tranquilão, escala um time alternativo, vence por 2-0, tá difícil de ganhar desse Ferroviário, né, Anderson? Verdade, João Filho, são 124 dias sem perder, o time do Ferroviário vai conseguindo até agora mais uma vitória aqui no estádio Romeirão, na Arena Romeirão, e ele vai ter um pouco o que conversar, um time que atuou nesse primeiro tempo, só fazer uma ou outra correção para esse segundo tempo, para que consiga a vitória aqui na Arena Romeirão, JF. Tá bom então, muito obrigado Aloysio Vilar e Anderson Luiz do gramado da Arena Romeirão. Por enquanto o Icasa perde para o Ferroviário pelo placar de 2-0. Tá se despedindo hoje da Taça Fares Lopes. Bom, ainda tá rolando o primeiro tempo lá no Presidente Vargas em Fortaleza. Tá rolando ainda 49 minutos. O Atlético Cearense vai sendo derrotado pelo Caucaia. 1-0 para o Caucaia é o placar da partida. Daqui a pouquinho tem Demonte e Tenório com a sua opinião. De até aqui, 0 para o Icasa, 2 para o Ferroviário. Abraço meu amigo Tico das Quentinhas, rapaz. Acabou de mandar deixar aqui o nosso jantar. Obrigado, Tico. Sua esposa, Dona Leidinha. Todo o pessoal aí na Vila Dom Bosco. Obrigado pela sintonia. Valeu, meu amigo Tico. Um abraço para você. Paradinha rápida. O Timaço volta já com muito mais para você. Pense nisso. Nem todo mundo que olha para você está te admirando. Na verdade, alguns estão surpresos por você ter sobrevivido às armadilhas, às traições que eles prepararam para você. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Sábado, 19 de agosto, no Clube dos Comerciários, Flash Night. Uma festa para você reviver a magia dos grandes bailes. Flash Night, com Trepidantes, Banda Arquivo e Alan Duarte e Fran Lima. Será sábado, 19 de agosto, no Clube dos Comerciários, a partir das 9 da noite. Garanta já o seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas e venha curtir essa grande festa. Flash Night. Apoio Farmácias Fernandes. Presente em todos os momentos. Job, roupas profissionais. Vestindo sua empresa com qualidade. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Agência MM Digital. O seu sucesso digital começa aqui. @Agência MM Digital. Serviços e soluções que facilitam a vida da população? A Alesse tem. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o povo cearense pode encontrar serviços que garantem o direito do consumidor, direito e defesa das mulheres, emissão de documentos, assistência para quem mais precisa e muito mais. Acesse al.ce.gov.br, agende os seus serviços e fortaleça a sua cidadania. Alesse, colaborar com a cidadania. Mais que uma missão, é a nossa lei. Já pensou em iniciar o mês com 100 mil reais no bolso? É demais! Só no quarto sorteio dessa semana, o Cariri da Sorte tem 100 mil reais. Eu disse 100 mil. São 100 mil reais todinho só pra você. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 125 mil na premiação total esperando por você. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM, Vale FM. É
isso, de volta aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, 8 da noite mais 57 minutos na Grande Juazeiro. É hora de opinião, e opinião é com essa fera aqui, ó. Meu amigo Demontier Tenório, vamos lá, me ajuda, Demontier. A nossa região do Cariri, temos apenas hoje do nosso futebol caririense só o Barbalha, que nos orgulha, que está na primeira divisão do futebol cearense, conseguiu escapar do rebaixamento. Guarani de Juazeiro. E foi pro quadrangular. Ai. Vamos tentar melhorar o sinal do Demontier lá da Arena Rombeirão. Por enquanto, agora melhorou. Escapou no quadrangular da morte, Demontier. Guarani de Juazeiro acabou decepcionando. O Icasa teve tudo para voltar para a primeira divisão do Cearense, não voltou. O Crato está na terceira divisão do futebol cearense. O Campo Grande também. O Cariri está tentando voltar para a segunda divisão. Futebol do Cariri, tirando o Barbalha, pede socorro, Demontier Tenório. Um abraço para você. É inquestionável, né? O que estaria acontecendo, né? Qual o problema? A gente perdeu a perspectiva de contarmos com dirigentes que possam contribuir no sentido da retomada do nosso futebol. O negócio tá complicado, viu, Demontier? Tá vergonhoso. A palavra que eu posso encontrar nesse momento é vergonha, viu? Tá igual ao time aqui, né? Mas olha, essa reflexão que você faz aí é algo assim para um debate mais amplo, né? Quem sabe até um simpósio, um seminário sobre o futuro do futebol no Cariri. Porque a gente está vivendo assim um momento de derrocada de uma forma tão impressionante, porque em determinados momentos chegamos até a ser um celeiro no sentido da formação de alguns jogadores. Quantos e quantos nomes não saíram aqui do futebol caririense, né? Sim. Ou de Barbalha, de Crato, de Juazeiro, de Porteiras, como foi o caso do Ronaldo Angelim, de Caririaçu, como o Vitor Jacaré. E se você for pontuando aí, né, a Baiara também já forneceu jogadores para o mercado, mas a coisa parou, né, no modo geral. Participações que ganharam destaque no cenário nacional, Demontier, do Icasa, o Guarani de Juazeiro fez campanhas maravilhosas, mas o Crato já foi já fez bons campeonatos cearenses da primeira divisão. O Crato hoje amarga uma terceira divisão, o Guarani voltou para a segunda, o Icasa está na segunda, o Campo Grande está na terceira, o Cariri está tentando voltar para a segunda e o Barbalha, as duras penas, Demontier, escapa do rebaixamento e permanece na primeira divisão. É verdade. Aliás, o Marco Valério me fez uma provocação ainda dentro do programa do Vale Esporte, e eu trago ela a lume aqui diante dessa sua observação. Sim. Por exemplo, aqui na preliminar, o celeiro de jogadores formados aqui no Cariri, o Cantarelli, que deram muitas alegrias às torcidas, né? E isso, o Cristóvão, quem mais? O Nicásio, né? Capoeira. O próprio Alcimar, que volta para a cidade, né? Não, o Alcimar não é daqui não, né? O Alcimar eu digo daqui. Daqui, especificamente daqui, né? O Netinho, que fez 2 gols. O Cristóvão, que estava nesse jogo hoje, né? O Alan, zagueiro, ex-zagueiro, né? E fora outros no banco e tantos outros que não puderam vir, né, participar desse jogo. Já de um tempo mais atrás, o Geraldino Saravá. Agora há pouco eu vi o Agenor ali na arquibancada, outro grande nome. Eu digo jogadores tipo Bodó e tantos outros nomes do futebol juazeirense, do futebol caririense. Eu levantei essa questão para você, Demontier, porque, sinceramente, o que falar de Icasa 0 Ferroviário 2? Sinceramente, uma missão bem difícil para você, né, filho? Por isso que eu tô
tergiversando aqui. Você quer que eu diga uma coisa? Diga. O torcedor, é interessante, veio de novo João Filho. Me parece aquele conteúdo da teimosia da esperança. E ele veio, ele está aqui no Romeirão. Uma pena que ao término do primeiro tempo eu já vi muita gente se retirando aqui do estádio. É como se não acreditasse na possibilidade de uma reviravolta. Aliás, olha, eu vou te dizer uma coisa. Pelo que eu vi no primeiro tempo, eu não lançaria um olhar, vamos dizer assim, de boa expectativa em relação à etapa complementar, não. Primeiro, porque o time do Ferroviário, ele com 15 minutos fez 2-0. Ele viu, rapaz, nunca imaginei que a gente fosse encontrar tanta facilidade. E com um time, e não é o time principal que está em campo na quarta divisão do Brasileiro, né? Quer dizer, e mesmo com essa meninada, mas colocou o time do Icasa na roda, enquanto bem quis, e o Icasa ficou se batendo, tentando passar do meu campo com qualidade, não conseguiu. Quando perde a bola, a recomposição do Icasa é algo assim extremamente discutível, porque a gente vê gente caminhando, rapaz. Uma recomposição com vontade, com determinação, ela se dá no sentido, João Filho, de evitar o ímpeto do adversário, e não só isso, é de retomar a bola e buscar o caminho inverso para voltar novamente a insistir, buscar o caminho do gol. Eu não lembro, honesto e sinceramente falando, uma defesa feita pelo Igor, goleiro do Ferroviário. Uma só. Porque os poucos chutes do time do Icasa, eles passaram muito longe da meta. Eu fico imaginando como é que o cara faz só aquilo e está com tanto tempo que o Icasa está parado aí, só treinando. E os caras não procuram assim, vamos dizer, aprumar o passe, festival do passe pegado. O Demontier vai voltar daqui a pouco. Vamos lá, Demontier, pode concluir, vamos lá. Pois é. Pode continuar. Criar uma perspectiva de que algo vai ser construído de forma diferente, que algo vai melhorar a qualquer momento, que haverá uma reação, mas não houve isso. O Icasa, paz, meus senhores, com 40 segundos toma um gol. E aí, como disse bem o Delton, uma verdadeira ducha fria. Isso esbagaça qualquer pretensão técnica de organização, de esquematização por parte do treinador. Ali 1-0. Jogo mal começou. E aí o time do Icasa, mesmo assim, ele não consegue se largar para o campo de ataque. Opa! A gente está com uma pequena oscilação de sinal. Vamos lá, Demontier, continua. E aí toma o segundo gol. Com 15 minutos, nova jogada pela direita. Essas escapadas que esse Andrezinho do Ferroviário dá, numa comunhão com esse Kiwan, e a bola alçada na área, o mesmo rasteiro, o mesmo levantamento, está levando uma preocupação muito grande, porque o Icasa não consegue se livrar. E o que é que acontece? No primeiro momento, o Gabriel Martins, livre de marcação, cara a cara com o goleiro, ele apanhou, mandou para dentro do gol. Segundo momento, jogada novamente pela direita. A bola vem para o Bruno Gonçalves, ninguém corta. O time do Icasa, ele é ineficiente e ele não tem sequer a capacidade de eliminar os espaços do adversário. O Ferroviário ficou bem à vontade. E eu acho até que ele deu uma puxada no freio de mão, porque ele viu, primeiro,
Esse time é muito fraco em termos ofensivos. Isso não mete medo em ninguém. E aí ele passou a dosar forças, a controlar o jogo, apesar de estar em campo uma verdadeira juventude, enfim. Porque ele se sentiu à vontade. Ele não se sentiu incomodado em momento algum. Aí você lança um olhar também no que o Flávio teria no banco para tentar reverter essa situação. Entrou o Rony porque o André Vitor teria se contundido, né? E ele vai voltar com, me parece ali, daqui a pouco o Aloysio confirma, 3 alterações para a etapa complementar. Ou seja, vamos ver, né, João Filho, o que esses 3 rapazes que estão ali às margens do gramado, eles poderão trazer de novidade e de perspectiva para a etapa complementar. Tá bom então, meu querido Demontier Tenório, obrigado pelo seu comentário. Vamos ao segundo tempo, vamos aguardar o que nos espera. O segundo tempo de até aqui, 2 para o Ferroviário, 0 para o Icasa. Tá de volta ele para assumir o comando, reassumir o comando da nossa grande jornada esportiva. Ele que é a força jovem do rádio esportivo do Brasil. De volta no comando do futebol, o show do timaço da Vale FM. Eu quero dizer que eu esqueci o agasalho. Demonte, abre aquela porta só um minutinho, porque, rapaz... Tá com frio, Del? Rapaz, eu tô com frio aqui. O Demonte tá com o agasalho dele, mas aqui na cabine tá frio. Viu, João Filho? Muito bem. Obrigado, Demonte. Você é muito gentil, Demonte. O Verdão muda pro segundo tempo. Mudou também o Ferroviário, mudou. Tá o camisa 15 ali em campo. Ele não começou o jogo, tá, aí começou, é o Rony Lobo. Então não mudou o Ferroviário, não. Daqui a pouquinho o Verdão, o Aloysio Vilar vai confirmar se mudou o time do Icasa pro segundo tempo de partida. Se mudou o Ferroviário, Anderson e Aloysio. Peraí, deixa eu botar os dois pra falar aqui. Que tava cortando o sinal, agora os dois podem falar. O Ferroviário mudou, viu, Delton Sá? Saiu camisa de número 2, Andrezinho, entrou 13 no time do Ferroviário, o Gabriel Pernambucano. Sai Andrezinho com a 2, entrou 13, Gabriel Pernambucano em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Rola a bola pro segundo tempo de partida. 99,9 Delton Sá. Do futebol, o show do timaço da Vale FM. Lá vem o time de casa, vem tentando bola por aí pro jogador do Verdão, cruzamento, bola para a área, cortou o time do Ferroviário. O Laerte faz pressão para tentar roubar a bola ali do meu campo, Lucas Lourenço, bola com o Laerte, já vira o jogo, boa bola para a esquerda, agora vem tentando, foi para cima, vem Laerte, cruzou, bola para a área, chegou cortando a defesa, emendou Lucas, a bola foi para fora. Tá na hora de você falar, hein, Aloysio? Bora lá, as 3 substituições do Icasa pro segundo tempo. Saiu com a 5 Iago para a entrada do 19 Lê. Sai o 5, entra o 19, Lê está em campo. Quem também deixou o gramado foi o camisa 7, Rogério Senna com a 7. Tá bom? Para a entrada do 10, Vitinho. 10, Vitinho está em campo no lugar do Rogério. E por fim, quem também deixou o campo foi o Jefinho com a 11 para a entrada do 22, Davi. Sai Jefinho com a 11, entra Davi com a 22. Foram as 3 substituições promovidas aí pelo técnico Flávio Araújo para o segundo tempo, numa informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Ou seja, o Flávio só tem mais uma alteração no jogo, é isso? Apenas. Beleza, tá certo, meu caro Aloysio. Lá vem bola para o time do Ferroviário, domina a bola. Lá vem descendo o lançamento à frente. Agora corta o time de Casa, recupera o Verdão do Cariri. Quem recuperou para ali foi o Rony. Ele tenta tabelinha, melhor para o Tubarão da Barra. Falta disso, o ato da partida. É bola para o time de Casa. É bola para o Verdão lá no campo defensivo. Tá chegando ali o Jairo para fazer a cobrança. Do lado dele, ele prefere jogar atrás agora com o Careca. Domina o goleiro do time de Casa, já logo lança a bola agora para o Marlon. Recebe o jogador do time de Casa. Vira o jogo para a direita, de novo com o Jairo, recebeu a bola, mais à frente agora Rony domina, trabalha para o time de Casa, Lucas no meio, recebeu a bola, volta de novo, lance, bola com o goleirão Careca, do lado dele tem o Marlon zagueiro, recebe e domina para o time de Casa, estica um pouco mais à frente agora com o Laerte, recebe o lateral do time de Casa, de novo bola com o Marlon zagueirão do time de Casa, com o Lucas pelo meu campo, aí já vira o jogo, bola para o Jairo lá pelo setor direito, de novo com o Lucas, recebeu, tem espaço, adiantou jogada, se livrou da marcação do primeiro, abre bola para o Rony, vem
tentando a jogada lá pela ponta para o time de casa, pisou na bola, sofreu a falta, parou. Falta cometida pelo Felipe Guedes, é bola que favorece o time de casa pelo setor direito, intermediário do campo ofensivo. O Rony tá ajeitando para fazer a cobrança ali, mais à frente, esperando a bola, o Davi, número 22, ainda a bola com o Rony, vai ser autorizado pelo árbitro da partida, vai levantar a bola na área, já tá por lá o zagueirão Marlon, número 3, esperando a bola, é falta para o time de casa, é bola pro Verdão, 3 minutos e bola rolando. Começou! Vai autorizar o árbitro da partida, demora, partiu pra bola, Rony, bola cortina com o Davi, recebeu, passa o Rony, bola pra ele, pra linha de fundo, cruzamento, bola por baixo, corte, voltou, Davi, brigou melhor pro Gabriel, ele conseguiu tocar na bola, Lucas pro time de casa, abriu jogada, buscando pelo setor canhoto, Vitinho com ela, bateu em cima da marcação, sobra pro Icasa de novo, bola vem pra área, chega o Ferroviário cortando, ela sobra agora pela ponta, o Rony com ela, marcação do jogador do time do Ferroviário, volta o lance, bola com o Lucas, vem descendo, organiza a casa pro time do Verdão, bola com Marcelinho Piauí, mais atrás de novo, lance pro time de casa, tenta reorganizar tudo, Lucas com ela, lançou pro Vitinho, ela vai passando à frente da marcação, o Vitinho vem, falta nele! É falta pro time de casa, hein, meu cara Luizio? O Vitinho foi com todo o gás até a linha de fundo brigar pela bola, acabou sofrendo a falta do Rony Lobo, falta pra equipe de casa, lá na ponta o próprio Vitinho vai pra cobrança. Tá o Vitinho ali próximo da bola pra fazer a cobrança. É falta para o time de casa, 2-0 o placar do jogo, o placar do primeiro tempo. Mandar um grande abraço pro Pelado. Alô, Pelado, tá ligado no futebol. Show do timaço da Vale FM. Tem falta pro Icasa. Vem pra bola Vitinho, também o Larte, os dois estão próximos da bola. 5, 6 jogadores de casa aguardam na grande área. Aí vai autorizar o ato da partida. Vai autorizar o Marcelo de Lima. Partiu pra bola, vem pra cobrança. Na primeira trave, o desvio. Só tiro de meta, hein, Luiz? O Lucas Lourenço foi dar de cabeça ali e acabou colocando pra fora, né? Tiro de meta pra equipe do Ferroviário, vai vencendo o Verdão por 2-0 aqui na Arena Romerão. Numa informação para Sofume Service. Para Cariri da Sorte, toda semana um festival de prêmios para você. Cariri da Sorte, começou. Aqui é do Cariri, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Começou aonde? 2 minutos de segundo tempo lá no Presidente Vargas. Atlético Cearense 0, Calcaia 1. Abraço pra Daniel, Delton Sá. O Daniel, lá de... Daniel. Lá do JC, tá escutando meu pastel, Daniel. Conhece essa música? Hein? Eu conheço essa sua versão, que é horrorosa, mas a original é bonita. E como é a original? Não, vai narrar o jogo. Olha a bola pro time de casa. Lá vem descendo o Laerte, toca a bola pro meio, agora o Verdão tenta. Vem na jogada, falta não, Arthur mandou seguir o lance. Ih, rapaz. Um bicão ali prensado ali. Agora a bola bateu no braço do César Sampaio. O árbitro não disse nada, rapaz. Ficou feio o jogo ali na tentativa de jogada. A bola que favorece o time do Ferroviário ali. O goleirão, o Iago, não, é o Igor, que Iago. Bola vem curtinho agora. Lá vem descendo o Geninho. Lançou na frente. Bola muito forte. Vai saindo pela linha lateral. É manual pro time de casa. Vem Rony pra fazer a cobrança. No lateral do Verdão. Joga a bola buscando o Davi. Cortou parcialmente o time do Ferroviário. O Davi tenta, consegue botar a bola no chão. Aí se enrolou. Ela bateu de canela, melhor para o time do Ferroviário. O Lucas tentou fazer o corte, a bola saiu pela linha lateral. Emanuel para o time do Ferroviário lá pelo setor canhoto. Tá chegando por lá para fazer a cobrança. O Brian, ele vem para a cobrança do lateral do time do Ferroviário. Ele vem para a cobrança, já cobra, vem bola curtinha, chega cortando o time de casa, a bola vai saindo. É novo lateral, de novo pro Brian para fazer a cobrança lá pelo setor canhoto. Vem para a bola para a cobrança. O Brian João Filho que tá em campo, tá mais pro Nick Brian ou pro Brian Adams? Pra você? Pra nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tá certo. Olha o Lucas, toca a bola atrás agora com o Laerte, domina o lateral do time do Verdão e siga jogando buscando o Vitinho. Vem dominando bola o número 10, o time do casa Vitinho, vai pra cima dele, vai pro mano a mano. Ele trava o jogo, Laerte mais atrás agora, domina o lateral do Verdão, vai inverter a jogada, vira o jogo lá pra direita. A bola foi boa, dominou, botou no chão o Rony, ele tenta o lance, vem carregando o piano. Ainda Rony conduz a bola, ficou presa a marcação, volta a bola com o Lucas, recebe o Lucas ali pelo time do Verdão. O Lês já abriu o pedido, bola, ele preferiu o Rony no campo ofensivo, ainda Rony com ela e devolveu pro Lucas. Boa tabelinha, vem detendo, bateu pro gol, fraquinho.
pouquinho por baixo, hein, Aloysio? Decidiu arriscar por ali. O Lucas Lourenço, mais uma vez, colocando a bola pra fora. Passou à direita do goleiro Igor. Tiro de meta apenas. Segue a vitória do Ferroviário 2-0 aqui na Arena Romeirão. Informou Farmácias Fernandes. Que tem 7 lojas espalhadas pela cidade. Pra melhor lhe atender, eu disse Farmácias Fernandes. Agora você quer botar um revestimento Fumê no seu carro de qualidade? Procura Dilson, doutor do Fumê, na Só Fumê, na José Marcos, número 408. Só Fumê selfie. Que selfie? Como é? Service. Que selfie. Pelo amor de Deus. Só Fumê service pra você. Lá na José Marcos. Grande administração da Dilson, doutor do Fumê. Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem uma rapaziada no chat do nosso canal no YouTube. Tem muitas perguntas. Não deu pra ver, rapaz, lá pra rapaziada que começou. O Felipe Felício, o Leonardo. Ih, apagou, foi tudo agora. Sumiu, foi tudo do meu agora. Rapaz, eu mandar um abraço pra rapaziada que tá acompanhando a gente. Bom, abraçar o pessoal da cidade de Catarina. Mandaram mensagem pra gente aqui no WhatsApp da Vale FM. Um abraço. Catarina, sabe quem tá lá em Catarina? Sabe quem tá por lá? Quem? Seu Manuel, lá da churrascaria Mão de Vaca. Maravilha, tá um abraço pra ele. Aniversariou semana passada, teve uma festa lá com a família. Tá lá ligado no futebol, show do Timaço. Aqui vem descendo o Verdão, bola pro meio, cortou, insistiu o time de casa. Bola sobrou pro Vitinho na ponta, bateu cruzado pro meio. O gol que perdeu em casa. Para pro Juan no meio. Mamão com açúcar, Luísio. Ô Juan, dava pra gente começar a sonhar com um empate do Icasa, uma virada do Icasa, mas não deu, né? O Vitinho acionando aqui pelo lado esquerdo, deixou a bola ali pro Juan na pequena área, fácil, ele botou pra fora. Tiro de meta apenas pro Ferroviário, segue o placar de 2-0 aqui na Arena Romeirão, numa informação para Produtos Ambev. Perdeu o gol agora o Juan, bola boa pra ele no lance do Vitinho pela ponta. Agora vem o Ferroviário, vem tentando o lance o Ferroviário, olha aí, lá vem Kiwi, tentou passe, falta no Kiwan, falta, hein, meu caro Anderson Luiz. O Lucas jogou o Kiwan fora do gramado ali, chegou mais forte o camisa de número 14 do time do Icasa, que ficou na bronca agora com o Marcelo de Lima Henrique. O Ferroviário vence o placar do jogo de 2-0 na informação de Fox. Rapaz, o Marcelo de Lima Henrique deu uma pitada ali pra reclamar do Lucas, mas no ouvido do Marcelinho Piauí. Doeu no meu aqui, imagine ele lá embaixo, viu? Olha a bola pro Ferroviário. Lá vem Kiwan pela ponta na hora do cruzamento, bateu no leste, vem de novo Kiwan, foi pra cima, cortou o time de casa, recupera para o Verdão. Bola com o leste, vem pelo setor canhoto, agora no time de casa, lançou na frente, botou o Juan pra correr, vai o Juan pra cima dele, corta o time do Ferroviário, colocando a bola pra linha lateral. E sentiu o zagueirão do time do Ferroviário, hein, meu caro Aloysio? Fica caído ali o Rony Lobo no gramado após a dividida ali com o Juan. O árbitro vai ver ali o que é que aconteceu com ele, mas segue o jogo paralisado agora para o atendimento. Não é o Gabriel Pernambucano, não, Aloysio? Oi? Que eu tô vendo o Rony ali em pé, deve ser o Gabriel Pernambucano, não? É ele mesmo, camisa 13 na verdade, Gabriel Pernambucano. Tá certo, meu caro Aloysio. E atenção, galera, Novo Rio Veículos tem feirão pra você no final de semana, para você comprar o seu Chevrolet 0 km da Novo Rio, informando a hora. 20h20, 9h20 da noite, torcedor ligado no futebol, show do Timaço da Vale FM. Ares Motos, morre venda de motos, Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 20 passados, etapa final de jogo, segundo 10 passados, etapa final de jogo, segundo tempo, partida. Arena Romeirão, Taça Fares Lopes 2023, o Carinho da Sorte informando, 0 pro Icasa, 2 pro Ferroviário. Bom, daqui a pouco, 9h30 da noite, lá no Rio Grande do Sul, tem Grêmio e Flamengo, primeira partida na fase semifinal da Copa do Brasil. Joel, Divan, Arnaldo, meu amigo Tico da Buchada, um abraço, obrigado pela audiência. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. 99,9 Delton No futebol, um show do Timaço, oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor, também de Madeireira, Beira Rio, Madeiras direto do Pará. Buchada do Tico tá boa ainda, João Filho? Maravilhosa. Imaginei. Olha a bola, vem pro meu campo, agora com o Marlon, trabalha o zagueirão do time do Verdão. Ele rola a bola com o Laerte, lá vem o lateral do time de casa, partiu, levantou a bola pra área, subiu a defesa, cortou parcialmente, Davi domina a bola lá pela ponta direita, levantou de novo pra meta, Vitinho, gol!
Diminui no placar Vitinho, 12 do segundo tempo partida. Arena Romerão e Casa diminui. Quer encostar no jogo, quer chegar no jogo. Agora 2 pro Ferroviário, 1 pro time de Casenha, Luizio. O Davi veio buscar o lance aqui pelo lado direito, cruzou na medida pro Vitinho, que colocou lá no cantinho direito do goleiro Igor, que ainda tentou tirar a bola, mas já estava dentro das redes. Agora o Ferroviário tem 2, o Icasa tem 1, Delton Sá. Agendinha no futebol, um show no timaço. Ô, João Filho, o gol do Vitinho. Foi apenas o segundo gol que tomou o Ferroviário na Taça Fares Lopes e é o segundo gol que marca o Icasa na competição estadual. É esse o futebol, um show do timaço da Vale FM. Demonte, eu ia botar você pra falar, Demonte. Esse gol pode dar um ritmo diferente pro jogo, Demonte? Coloca o Icasa no jogo, até porque o time alviverde voltou pro segundo tempo com vergonha do nada que fez no primeiro tempo. Uma disposição maior. Tanto que o Ferroviário, ele se acovarda um pouco com aquela história da cera, um cai-cai dentro de campo. São apenas 12, 13 minutos do primeiro tempo. Mas o Ferrinho sentiu claramente que o Icasa voltou com maior disposição para a etapa complementar. Perdeu uma grande oportunidade, mas conseguiu com o Vitinho. Tá certo, meu caro Demonte Tenório. Agora tem escanteio pro Ferroviário. Quem vai pra cobrança? Anderson Luiz. Camisa de número 10, Cairo, Delton Sá. Vai Cairo pra cobrança do escanteio. Vai bola para o time do Ferroviário. Vai ser autorizado. Ele cobra a bola curtinha. Agora com o Gabriel, autor do primeiro gol. Cruzamento bateu no Laerte. Voltou Cairo com ela. Tentou cruzamento. Houve o desvio, sim, é escanteio, hein, Anderson? A bola ainda bateu no Laerte, de fato, viu, Delton Sá? Ela quase tinha endereço do ângulo do goleirão Careca. A bola foi pra linha de fundo, escanteio. Camisa de número 10, Cairo na informação de Motopeças Padre Cícero. Cairo pra cobrança do escanteio. A bola para o time do Ferroviário. Vai ser autorizado pelo mato da partida. Vem na perna direita, levantou, a bola vem pro meio. Careca deu um soquinho na bola. Ela vem ali brigando. O jogador do Ferroviário brigou na primeira, perdeu na segunda, vai para o time de casa. Ia perdendo na sequência. Careca ficou com a bola. Se eu quiser sair daqui e comer um pão de alho gostoso, eu vou pra onde, João Filho? Churrascaria Mão de Vaca. Se eu quiser comer uma linguiça gostosa, João Filho? Churrascaria Mão de Vaca. Se eu quiser tomar uma cerveja gostosa, João Filho? Churrascaria Mão de Vaca. E se eu quiser pedir pra receber em casa, eu só vou ligar 988657741. É Churrascaria Mão de Entrega Vaca. ligeira demais. Em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra, pelo menor preço, parcelando tudo no cheque, no cartão. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. É na Ramagem Couros, Hotel Amorama, Casa do Carirense, na capital cearense. Esquipré, vestibular e cursos. Alô, Jaildo, tá lá preparado. Já preparou os petiscos, já tá com a cerveja gelada para ver o jogo do Mengão, meu amigo Jaildo de Souza Carvalho, do Esquipré Vestibular, viu, João Filho? Eu sei o que você tá pensando. Tomara que não esquenta essa cerveja. Tô ligado. Eu sei o que você tá pensando. Você tá dizendo que ele vai instruir tudo. Mas não vai não, João Filho. Instruir um bocado lá de Montevidéu, né? Governo do estado do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto de Monte. Guardar um piripaca aqui nessa saída de bola do Verdão. Olha a bola com o Lê. Domina Lê para o time de casa. Vai saindo a marcação e faltou campo pro Lê. Bola saiu pela linha lateral. E vai mudar já o Ferroviário. Quem vai pro jogo? Quem é a fera, hein, meu caro Anderson Luiz? 15. Vai embora o Kiwi. Kiwi vai embora. Quem é o 18? O 18 no time do Ferroviário é exatamente o Thiaguinho. Saiu Kiwan e entra o 18, o Thiaguinho, em nome de atacante, o Ronson, que Caririá O narrador agradece. Kiwi foi-se embora. Ele já ia dizer o nome do rapaz de Kiwi, viu? Era. Ele ia dizendo Kiwi com o rapaz. Não pega em corda não, Anderson. Se pegar é pior. É pior. Olha o Juan, ia tentando a jogada. Kiwan foi embora, veio o Thiaguinho pro jogo no time do Ferroviário. É só pra descontrair, bola vem ali, falta para o ato da partida. O Marcelo de Lima, Henrique marcou falta, é bola para o Ferroviário. 2-1 é o placar no jogo. Se saísse outro golzinho agora, aí botava um fogo no jogo, mas que esse golzinho fosse em casa, né? Claro. Olha o Ferroviário
Ferroviário, bola vem tendo trabalhado pelo seu Tocanilton Brian, ele faz a finta, volta o lance, bola com o Geninho, Rony Lobo pediu, recebeu bola pelo setor direito, agora vai tocando bola no campo defensivo, o time do Ferroviário, o homem vai já para a natação, já tá com a touca ali, bola sobrou, na verdade não é o Rony tá aqui desse lado, olha a bola, tentativa de jogada, vem o time de casa, no lance agora, era o Gabriel Pernambucano, é o homem que vai fazer natação depois do jogo, já tá com a touca, lá vem o Laerte para fazer a cobrança, gol, bota a bola pro Rua, agora pinta o gol, João Filho. É gol lá no Presidente Vargas, empatou o Atlético Cearense, agora Atlético Cearense e Calcaia, 1-1. Esse jogo é um jogo meio suspeito, viu? Jogo de compadre. João Filho, o negócio tá meio suspeito, se as coisas mudarem aqui, muda lá, vai uma apostinha. Pelo que eu tô assistindo aqui, Delson, camaradagem pura. Vem descendo o Ferroviário, a bola foi levantada na área, o toque, defendeu o goleirão, o Careca ficou com ela, bola para o time do Verdão do Cariri, lá vem o Careca para colocar a bola em jogo, já lançou na frente, agora botou lá na ponta para o time de casa, é bola para o Verdão do Cariri, vem tentando o Davi, domina a bola, tenta o lance, ainda Davi com ela, foge, tenta o lance, vai fazendo a jogada pela direita, recua um pouco mais, na tabelinha curta, Rony, puxou para o meio, tentou o cruzamento, bateu na marcação, ela sobra com o Lucas, ainda ele com a bola, clareou pra direita, bateu pro gol, tava bem o Igor do gol, hein, Aloísio? Pelo menos dessa vez ele acertou o gol, né? Mais uma vez ali de longa distância, Lucas Lourenço bateu, mas o Igor tava esperto, goleirão da equipe do Ferroviário vai recolocar a bola em movimento, segue o placar de 2-1, uma informação para Pizzaria e Hamburgueria Oval. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km da Novo Rio, tem feirão no próximo final de semana, você comprar o seu Chevrolet 0 km, informando a hora. 21h29, 9h29 da noite, torcedor ligado no futebol, show do Timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, olha o Ferroviário vem descendo, bola pro meio, corta a defesa, sobrou ainda o Tubarão da Barra, bola na grande área, melhor pro Verdão do Cariri, eu confirmo, 20 passados, etapa final, segunda partida, 20 minutos, Arena Romeirão, Cariri da Sorte informando, aqui 1 pro time de casa, 2 pro Ferroviário. Bom, daqui a pouco a bola vai rolar para Grêmio e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil, um abraço para o Sargento Ciclécio, o Tenente Plácido, nosso amigo Boi da Rifa, lá do Bar da Selma, na Rua das Flores, ouvindo o Timaço. A informação para a Atacom, um home center que o Cariri aprovou. 99,9 Delton No comando do futebol, o show do Timaço da Vale FM, oferecimento é de Andev, produtos Andev feitos com amor, também de Atacom Home Center, o home center que o Cariri aprovou, Joás Solados, produtos de primeira qualidade, 998-55-4193, Nilo Embalagens da Rua São Paulo, tá precisando de embalagens? De quentinhas, né? Sacolas, talheres, descartáveis, tudo isso em Nilo Embalagens para você na Rua São Paulo, em Juazeiro do Norte. Demonte Tenório, casa conseguiu um gol, quis entrar no jogo, mas já esfriou de novo, né, Demonte? Ele conseguiu bem barrar o time do Ferroviário, eliminou mais os espaços e começou bem o segundo tempo. O problema do Icasa é a afobação. Ele não consegue se conter, de trabalhar melhor a jogada, né? De partir com cadência para cima do adversário. Tá um time afobadinho dentro de campo. Ou seja, vendo o tempo passar, já são 21, 22, e ele tem que tentar 3 gols aí, Delta. 3 ou mais, né? Mas não sei não, viu, Demonte? Sabe não, né, Delta? Não é isso não, é porque eu acho que quando fizer aqui, faz lá. Mexendo aqui, mexe lá. Mexe lá. Olha a bola para o time de casa, partiu, bola foi levantada na primeira trave, já com essa pulga atrás da orelha. Escanteio, é para favorecer o Verdão de novo, vem Vitinho pra bola, ele cobra a bola curtinha agora, domina ali pelo seu tocanhoto ali, tentou jogar o time de casa, lê pro Vitinho, por baixo agora cortou o time do Ferroviário, que já muda, vem mais 2 alterações, olha a bola mais à frente agora, antecipa, corta o time de casa, bola sobrou lá pela esquerda, bola agora pro Laerte, ele pro Vitinho, vai Vitinho, pedalou, tentou passar, caiu, o Arthur
disse que não houve nada, é só tiro de meta. E agora vem para as mudanças o Ferroviário. Subiu a placa, vai embora primeiro o número 9 do Ferroviário, o Bruno Gonçalves. Entra o número... Qual o número do Sá? Ai, cara, ele tá já pagou. muito ruim aqui. Não, você tá precisando de ir no oftalmologista. Agora o 10 vai embora, entra o 21 agora. Entra o 21. O Júnior Quixadá. Sai o 10, Cairo. Entra o Júnior Quixadá com a camisa de número 21. Em nome de Atacão, o home center que o Cariri aprovou. Daqui a pouco eu confirmo a outra alteração do Ferroviário, viu, Delton? Pois não. Vou ficar esperando para que você consiga. Daqui a pouquinho vai subir a placa, que o jogador tá indo embora. Lentamente tá saindo ali, né? O jogador do time do Ferroviário, que agora tá indo embora, né? Porque saiu primeiro o Bruno Gonçalves. Entrou camisa 19, que é o 19. Renato. Saiu o Bruno Gonçalves com a 9, entrou 19, Renato, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Valeu, meu caro Anderson Luiz, a informação em nome de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Transmissão do Timaço da Vale FM no nosso canal no YouTube, é um oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Val. Qual o telefone que eu ligo, hein, João Filho, para pedir uma pizza agora? Ou pode ligar ou mandar mensagem, 988-42-9514. Peraí que eu não anotei, repete. 988-42-9514. Qual é o seu pedido favorito lá na pizzaria? Rapaz, eu sou fã da pizza do Val, a pizza... calabresa com a baiana. Sou fã da pizza baiana com calabresa. Você não me convenceu, não. Você demorou para responder. Você gosta mesmo é da lasanha. Rapaz, que são muitos sabores, né, cara? Você gosta da lasanha. Também. Grupo Casarão tem Alto Posto Casarão em Juazeiro, Crato e Barbalha, Casarão do Óleo e Varejão do Óleo. Pousada Casarão em Tibau, no Rio Grande do Norte. Garagem Veículos Multimarcas, o seu seminovo com procedência e garantia. Na Garagem Veículos Multimarcas, na Avenida Padre Cícero com a Avenida Carlos Cruz. Se você tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia, olha o time do Ferroviário tentando. Chegou em cima ali o Marlon, cortando pro time de casa, colocando a bola para a linha lateral. Se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, fala com o Luciano Carvalho, 98237956. Tem promoção para eu tava vendo lá, tem promoção, 300 watts por mês. Você só vai pagar 9.990 para instalar o kit na sua casa e pode parcelar, facilidade total. Olha o Ferroviário, a bola foi levantada na área, agora cortou de novo o time de casa. Vem tentando o Ferroviário, fica ali, perde e ganha, a bola sobrou pelo meio, agora vem passando, vai cortar o time de casa. Ela sobrou com o Rony lá pelo setor direito, domínio lateral do Verdão, levanta a bola buscando o Juan, atacante, faz o pivô, se livra da marcação do primeiro, o Davi perde a frente, ainda o Juan, acabou o campo para ele, hein, Aloysio? Acabou o campo pro Juan, a equipe casina ainda tentava ali pelo lado direito, melhor agora pro Ferroviário, que segue vencendo o Verdão pelo placar de 2-1 aqui na Arena Romeirão, numa informação para a churrascaria Mão de Vaca. Agora, se você, meu amigo, tá pensando em presentear, já vou dizer no lugar, já o Presentes, porque pensou presente, já o presente em casa vem, Davi vai fazendo boa jogada pela ponta direita, vem descendo pro time de casa, ainda ele com a bola, boa bola pro meu, vai Vitinho, bateu pro gol, Café, meu Igor! Agora esse Vitinho entrou e deu outra cara pro Verdão. O Vitinho bateu de fora, defendeu o Igor. Olha a bola com o Vitinho, cobrança já foi feita. Lá vem descendo, levantou a bola pra segunda trave. Bola pro meio, na trave, na mão do goleiro. Na bola do Verdão, caprichosamente na trave. E foi morrer nos braços do goleiro Igor, hein, Aloysio? Na cabeçada do Davi, e o Igor ficou só olhando a bola bater na trave e voltar pra ele. Que sorte também, né? Teve agora o goleirão da equipe do Ferroviário. Segue o jogo, 2-1 pro Ferrinho, uma informação para o governo do estado do Ceará. Esse é o futebol, o show do Timaço, também nome de Dourados, fez 25 anos de história com você. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Vai na rua Ivanei Feitosa, número 9, eu disse Dourados, o telefone WhatsApp 999933031. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade na Alfa Vidros Vidraçaria. Lá vem descendo, olha a bola para a linha de fundo, passou pelo primeiro jogador do Ferroviário, fez falta, parou, é falta em Anderson Luiz. O Juninho Quixadá acabou fazendo a falta em cima do time da zaga do time do Icasa. O Ferroviário que vence pelo placar de 2-1 na
na informação de Juazeiro, bom de bola. E lá vem pra bola o goleirão, bota a bola pra frente o Careca, Juan brigou na primeira, jogou praticamente de zagueiro, melhor para o time do Ferroviário, domina a bola por ali, fez a finta, puxou pelo meio ali o Thiaguinho, vai perdendo a bola, brigando por ela, melhor para casa, Juan fica com a bola no meio de dois e falta seu juiz. O César Sampaio parecia jogador de futebol americano, foi no corpo de jogador do Icasa. Lá vem bola pro Rony, vem descendo o lateral do Verdão, vai junto com a galera. Por baixo o corte ainda, Rony tenta o lance. Pra quem tava, o tempo que tava parado, Aloysio, o Rony tá bem no jogo, viu, Aloysio? Tá disposto o Rony, apesar de estar uns quilinhos a mais aí, Delton Sá, mas tá correndo bastante. Mas o tá correndo, viu? 8 meses, é isso, Aloysio? 8 meses. 8 meses sem jogar bola e... Desde novembro do ano passado. Entrou bem o Rony no jogo, viu? Numa fogueira danada. Olha a bola para o time do Verdão do Cariri. Lá vem bola para falta, seu juiz. Para, Marcelo, para dar falta, rapaz. É a bola para o Verdão do Cariri. Lá pelo setor direito. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado de Ceará. Quer ficar elegante, quer usar a moda, tudo tá na moda, aquela sandália, aquele cinto, aquela bolsa, tudo isso. Você pergunta a Demontier onde é, ele vai dizer pra você, Glamodas, meu amigo. Lá no Mandacaru, senta em Cratinho, lá no Cratinho da Açúcar, olha a bola no meio de dois, é falta. Esse Davi também entrou com a gota, viu? Falta dele, hein, Aloysio? Entrou disposto também, o Davi quer mostrar serviço, sofreu a falta agora em favor da equipe Casena ali no campo intermediário. O próprio Davi tá pegando a bola ali pra fazer a cobrança, o Lucas Lourenço também e o Rony chegando por ali, Delton. É falta para o time de casa, a bola para o Verdão do Cariri. É lance, quem sabe agora, rapaz, se saísse um golzinho agora de empate, 15 minutos depois de muita correria para o final do jogo aqui na Arena Romeirão. Futebol, show do timaço em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com o serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Guanabara, estações em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leão, para o Leão, sua primeira opção. Baleia Hambúrguer, o melhor hambúrguer, pelo menos preço da sobra, o melhor hambúrguer na Praça do 1012. Olha fora pro Verdão na cobrança, o desvio para a linha de fundo, escanteio no lance para o Verdão em Aloysio. Davi que foi para a cobrança, a bola bateu na barreira, escanteio para a equipe casiana, vai Vitinho para a cobrança. E não dá para bater dois escanteios, que o Vitinho para um lado e o Davi foi para o outro. Só pode uma bola, né, Aloysio? Só pode uma. Ficou pro Rony mesmo aqui pro lado direito, viu, Del? Foi bola pro Rony. Vem ele pela setor direito. Escanteio para o time de casa. O Vitinho tá na segunda trave aqui. Ela vai passar para ele. Você vai ver, olha. Lá vem bola na área. Sobrou no diz pro Vitinho. Dominou, bateu. Subiu direto pra linha de fundo aí, Aloysio. Bem que tentou o Vitinho, bateu cruzado, mas a bola foi pra fora, subiu demais. Só tiro de meta pro Ferroviário, que segue vencendo o Verdão por 2-1. Numa informação para Glamodas. Você fala já, Demontier, e atenção, galera, Novo Rio, informando a hora. 20 horas e 40 minutos, 9h40 da noite, torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 31 minutos passados do segundo tempo de partida. Arena Romeirão, Cariri da Sorte informando aqui. Um pro time do Ferroviário, aliás, 2 pro Ferroviário, 1 pro Icasa. 11 minutos do primeiro tempo, Arena do Grêmio, Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida, Grêmio e Flamengo 0-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. No futebol, um show do timaço da Vale FM, oferecimento de Ambev, produtos Ambev feitos com amor, também de Atacom Home Center, o Home Center que eu quero dizer. Agora você pode falar, Demontier Tenório, fala, Demontier. Não, só uma dúvida, amanhã tem o Cariri aqui, né, Delton? Tem sim. Cariri e Limoeiro, né? E Limoeiro. Como é? O Cariri precisa ganhar o jogo e o Calouros não vencendo, o Cariri tá na segunda divisão. Na final, né? Já está classificado, né? Tá certo. Torcedor, compareça. É mais um time do Cariri aqui da nossa região em busca de um lugar ao sol, né, Delton? Sim, senhor Demontier Tenório. O César disse que vai mandar os ingressos para sortear amanhã no Vale Esporte. Mas fala do jogo, Demontier Tenório. Fala do jogo aqui, o de hoje, Demontier. De fato, o Vitinho entrou bem. O problema do Icasa continua sendo essa precipitação. Na hora de ter tranquilidade, calma, de raciocinar melhor, de trabalhar melhor a jogada, isso está faltando ao time do Icasa. E não só o Davi,
como o próprio Rony e o Vitinho, eles têm sido um diferencial nesse segundo tempo, mas o time do Icasa continua bem afobadinho dentro de campo, Delton. Beleza, Demontier. Wilson Luiz Carlos, ele esqueceu a carteira dele na Arena Romeirão, rapaz. Tu acha? Chegou em casa já para ver o jogo do Flamengo e o Wilson esqueceu a carteira. Se você achou a carteira do Wilson, vem aqui na cabine do Timaço da Vale FM que entra em contato com ele para devolver e você receber sua gratificação, tá bom? Tem escanteio, mas tem mudança no Ferroviário. Eu não vi a placa dessa vez. Eu não vi a placa, viu, Anderson? Para lhe ajudar. Não deu para ver, não. Mas quem sabe foi o autor do gol, viu, Delton Sá? Entrou o 20, viu, Anderson? O camisa de número 7, Gabriel Martins, e entrou o Michael Lucas, mas eu vi. Em nome de Atacom Home Center que o cara aprovou. Obrigado, Luiz. Por nada. Michael Lucas. Michael. Que não é o Jackson. Ah, é o então Lucas. Tá bom. Tá certo. Olha a bola. Caído o jogador do Ferroviário lá na área. Ganhando tempinho. É o homem que tava com a touca, né? Tá caído. Gabriel. Lá, não é isso? Gabriel, né? Ele deve estar sentindo alguma coisa, pancada na cabeça. O Ferroviário também já fez a 5ª alteração, não pode mais mudar. Se o Gabriel não tiver condições, vai ter que sair de campo e o Ferroviário vai ter que terminar o jogo com 10 em campo. Agora, meu caro Luiz, você gosta do sanduíche com pão macio ou você gosta com ele imprensadinho na chapa? Macio. Macio, então tá mais fácil de mastigar. Tá bom, meu caro Luiz Vilar. Só quem gosta daquele, só quem gosta só quem gosta de prensado é você, Deus. Não diga que sou eu. É só você, Deus. Com nhenhenhen é só você. Então eu vou pedir no Baleia Burger. Foi pensa lá. Qual é o telefone que eu ligo pra pedir agora? 988-380548. E tem repita. 988-380548 e tem confusão no PV. Tá certo. E tem última alteração no jogo do Icasa. Hein, Aloysio? Quem foi a fera que entrou aí no Verdão do Cariri agora? 4 pelo 16. Saiu Jairo, entrou Ricardo Cratense. Mudança na zaga, viu, Delton Sá? Saiu Jairo com a 4, entra o 16, Ricardo Cratense. Informou Atacom. Eu não tinha a menor dúvida disso aí, viu, meu caro João Filho? Ganha um tempo, aqui o jogo acaba, lá demora pra acabar, então... Eu não quero nem saber. Lá vem a bola pro time do Ferroviário. Vem descendo o time do Tubarão da Barra ali. Joga com Michael Jackson. Ele toca a bola lá pelo seu tocanhoto. Tenta o lance. Vem o time do Ferroviário. Vem a pressão do Verdão tentando roubar a bola. Bola pro meio. Juan tentou melhor pro time do Tubarão da Barra. Bola no meio. César Sampaio. Tabelinha boa. A bola sobrou agora pelo setor direito. Vem descendo o Rony Lobo. Ele já toca pelo meio. Na tabelinha. Tenta a pressão pelo time de casa. Volta o lance. César Sampaio com ela. Gabriel Pernambucano. Mais atrás com o goleirão Igor. Recebe o Igor ali para o time do Ferroviário. Abre bola lá pela canhota. Agora vem pressão do time de casa. Conseguiu, deu certo. Ela sobra pelo meio. Lucas vem com ela. Passou bola pro Vitinho. O Vinícius vai ganhar o escanteio. É bola pro Verdão, hein, meu cara Aloysio? Isso mesmo. O lançamento seria pro Vitinho, mas teve desvio. Ele aproveitou. Só esperou a bola sair. Ele mesmo vai para a cobrança do escanteio. Camisa 10, Vitinho. Centro Universitário Leão, para o Leão, sua primeira opção. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com o serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Também o futebol, o show do Timaço em nome de Alfa Vidros, Vidraçaria. Lá vem a bola para o Verdão. Levantado para a segunda trave, o goleirão. Ela sobra em casa, tenta a bola rolada, emendou. Ali o Marcelinho Piauiense. Bateu no jogador do Ferroviário, saiu pela linha lateral, é manual para o time de casa. Vem na Erte da impressa, joga a bola para o Vitinho. Ele sofre a falta. Ih, rapaz, peraí, seu juiz. Aí não, deu bola pro Ferroviário. Deu bola pro Ferroviário. O jogador do Ferroviário ali deu um chutinho ali, Mandrake ali, o camisa número 15, o Rony Lobo. É falta pro Ferroviário. Vem César Sampaio pra cobrança. Ele cobra a bola curtinho no meio. Volta um pouquinho ali o lance. O Mikael. Bola vem lá pelo setor canhoto. No defensivo do time do Ferroviário que tenta fazer a tabelinha. Ela vem pelo meu campo agora. Vem ali o Lucas. Cortou bola. Recupera. Falta, seu juiz. Isso é falta, Marcelo. Isso é falta. E os dois jogadores se estranham por ali. Vai subir cartão se não tomar cuidado. É bola que favorece o time do Verdão do Cariri. Lá pela direita, placar de 2-1, vence o time do Ferroviário. Vem Lucas para cobrança. Ele vira o jogo. A bola vem para canhota agora com Laerte. Recebe o jogador do time de casa, o lateral do Verdão do Cariri. Bola para o Vitinho. Recebeu o Vitinho. Foi para cima na tabelinha. Ih, rapaz. Esqueceram de combinar, Luísio? É, não combinou. De um pro outro, de um pra fora. Lateral pro Ferroviário, segue o jogo 2-1 aqui na Arena Romeirão, numa informação para Fox.
para a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento, 7 lojas espalhadas pela cidade. Para melhor atender, lá vem o time do Ferroviário, corta o time de casa. Insiste na jogada o Renato, brigou por ela, a bola saiu pela linha lateral, fala Anderson. Só um detalhe aqui no estádio Romeirão, que os torcedores nesse exato momento ao seu lado direito estão se reunindo para se protestar aqui na frente da tribuna de onde fica a diretoria do Icasa. Se você puder observar aí, Delton Sá, quem está aí no estádio, pessoal, as torcidas organizadas do Icasa nesse momento começam a protestar aqui no estádio Romeirão. Começa o protesto contra a diretoria do time de casa que está sentada aqui à nossa direita. Os torcedores viram para lá, já fizeram protesto ali contra a diretoria do Verdão. Jogadores, aliás, o torcedor já começa a querer deixar o estádio, né? 2-1 é o placar do jogo. O Verdão vai dando adeus a Fares Lopes 2023. Olha o Ferroviário tentando, cortou o time de casa, a bola saiu pela linha lateral. Emanuel que favorece o time do Ferroviário, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento, são 7 lojas. Só Fumê, revestimento, Fumê para carros e prédios, Só Fumê Service, Rua José Marrocos, número 408. Tem película de alta performance para você. Atacom Materiais de Construção, comprar na Atacom é tudo de bom. Panebom Ponaço, os produtos da Ponaço já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produzidos de forma semi-artesanal, disse Panebom Ponaço e massa para pastel Tarquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Olha o time de casa tentando, bola vem direto, saindo pela linha lateral. Manual que favorece o time de casa. Já foi cobrado, vem Davi na jogada pro lance, tentou em cima dele. Ainda Davi, vou ter que cortar aqui que tá fugindo o sinal do meu amigo Aloysio Vilar. Baixar, daqui a pouquinho eu abro. Olha escanteio, é bola para o time de casa, é bola para o Verdão do Cariri, vem para a cobrança, é bola Davi, vai levantar na área, 2-1 placar do jogo, partiu, levantou, bola vem pro meio ali, o toque de cabeça, tira o time do Ferroviário, na tentativa do Verdão, hein, Aloysio? Era o Marlon quem tentava de cabeça, mas o zagueiro da equipe do Ferroviário tirou. Segue o jogo para a equipe do Ferroviário, 2-1, vai vencendo e se classificando para as semifinais da Fares Lopes, Delton Sá. E tem novo lateral pro time de casa lá pelo setor direito. Vem para pro Verdão, jogador do Ferroviário tá caído na grande área. Segura um tempinho, ganha um tempinho lá. O jogador do time do Ferroviário, o Brian Adams. Olha a bola pelo setor direito. É lance que favorece o time do Verdão do Cariri. O Rony toma distância, vai jogar a bola na área ali do time do Ferroviário. Levantou, bola vem pro meio do tumulto, cortou o time do Ferroviário. Lucas brigou por ela pelo time de casa, conseguiu, ganhou. Lançou pra ninguém, pra linha de fundo. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio, informando a hora. 20h50, 9h50 da noite, torcendo ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morre, venda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, passados 40 minutos, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 40 minutos, Arena Romeirão. O Cariri da Sorte informando aqui. 1 pro Icasa, 2 pro Ferroviário. No Presidente Vargas, são 38 minutos do segundo tempo. Por enquanto, o Atlético Cearense Caucaia 1-1. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM, Vale FM. Delton Sá. No comando do futebol, o show do timaço da Vale FM, oferecimento de produtos Ambev feitos com amor. Tem as pipocas da Ju, doces e salgadas. Produtos Ambev também de Madeireira, Beira Rio, Madeiras direto do Pará. Jogo tá parado, hein, Aloysio? É o Geninho, zagueiro do Ferroviário, que vai ser retirado de campo. A maca já tá por aqui. No momento em que o Icasa ia cobrar escanteio com o Davi, viu? Aí dá aquela parada no jogo, a esfriada. Enfim, o Ferroviário tá fazendo a parte dele, né? Demontier Tenório. Que falar, Demontier? Estamos terminando o jogo, Demontier. A serinha, né, Aloysio? O time do Ferroviário tem se utilizado muito desse expediente do antijogo,
E principalmente vendo o Icasa indo para cima, né? As alterações do Paulinho Kobayashi não surtiram tanto efeito e o Icasa tenta a todo custo o empate no jogo, Delton. E lá vem o Verdão, bola foi levantada na primeira trave e corta o time do Ferroviário. Insiste o Icasa, dominou, bola veio para ela, Laerte, chega o Tubarão tirando. E agora quer encaixar o contra-ataque ali. Bola pela ponta, passou bem no primeiro lance pelo Lê, insistiu na jogada, falta, não, Arthur mandou seguir o lance, tá valendo tudo isso, aí chega o Laerte. Gol! E recebeu o cartão, se pintou o cartão, Madeireira, Beira-Rio na informação, pintou o gol no futebol do Brasil. É gol no Presidente Vargas, é a virada do Atlético Cearense 2-1 no Calcaia. E aí, Nelson? Quando o João Filho gritou gol, eu disse ao Delton aqui do Atlético, e acertei, viu? Ai, ai. É, meu amigo, olha a bola lá pelo lado de lá, meu amigo. É bola pro time do Ferroviário, é bola pro Tubarão da Barra. Mas ainda estão se classificando Ferroviário e Calcaia, né? Tubarão em primeiro, Calcaia em segundo, né? Aí o Calcaia pegaria o Iguatu e o Ferroviário pegaria o time do Pacajus, né? Assim, ô João Filho? É, sim, senhor. Tem certeza? Eu vou falo já com você. Pera, me ajude, pelo amor de Deus. Eita, Cacimbão, olha a bola para o time do Ferroviário. Tá certo, João Filho. Olha a bola para o time do Ferroviário. É falta, vem para a bola, vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Tomou de Sanja, partiu, levantou para a meta, segunda trave. A bola foi direto para a linha de fundo. É só tiro de meta, hein, Anderson? Também, né? Eu acho que sou eu, viu, doutor Sá? Você não vai falar nunca se eu não aumentar aqui. Fala, Anderson. A tentativa foi do camisa de número 19. O Renato, que tentou de peixinho, acabou cabeceando a bola para a linha de fundo. Tiro de meta para o Ferroviário, que vence pelo placar de 2-1. Ação de Juazeiro, bom de bola. Tá certo, meu caro Anderson Luiz. Lá vem descendo agora o time do Verdão. Bola vem com o Vitinho pela ponta. Passa boa a bola, o Vitinho. Dominou, tentou por ali pela ponta. Volta a bola para ele, pro Vitinho. Dominou o número 10 do time de casa. Vira o jogo lá pra direita agora. Vem tentando o time de casa. Bom lance, clareou, mandou a pancada. Igor! Defesaça do goleiro do Ferroviário, hein, Aloysio? Boa batida do Davi e excelente defesa do Igor. Ele bateu cruzado lá no canto direito. O Igor foi buscar. Segue o jogo 2-1 Ferroviário. E lá vem o Lê agora para o time de casa. Bola com o Juan no meio de dois. Agora tentou passar. Faz a jogada pela direita. O Juan larga a bola curtinha lá pela ponta. Agora com o Rony lateral. Levantou a bola para o Lucas pelo meio no peito. Mais atrás agora com o Lê. Recebe a marcação. Volta o lance. O time de casa vai tocando bola. Marlon recebe, trabalha o zagueirão. Abre jogada buscando o Laerte pelo seu tocanhoto. Domina o lateral do Verdão. Mais à frente agora com o Vitinho. Vitinho que entrou bem no jogo. Pedalou, tentou o lance. Agora passou bola. Forte demais. Tiro de meta, hein, Aloysio? É, direto pra fora, tiro de meta pro Ferroviário, que não tem pressa nenhuma, e teremos mais 6 minutos, vamos até os 51, Delton Santos. Nesse caso, Aloysio, 6 minutos, o Icasa precisa fazer um gol a cada minuto. Ele precisa, nesse momento, de 6 gols. Ô, homem otimista. Ô, homem otimista. Olha a bola pro time do Ferroviário. Igor Goleirão faz a cobrança. Manda a bola à frente agora. Vai bater. Ih, rapaz, bateu nas costas do jogador do Verdão ali. O ato deu falta do jogador do Ferroviário. É lance para o time de casa. Sinalzão eletrônico do timaço da Vale marcando, galera. 46 pelo meio, faltando 5 para terminar o jogo. Lá vem, domina a bola ali o Vitinho, bola com o Lucas, recebe, domina, foge na marcação, com o Lê agora, tá pressionado o Lê, puxou pelo meio, fica sem opção, larga a bola pela direita com o Ricardo, vem descendo o Ricardo Cratense com ela, pisa na bola, trabalha o zagueirão do time, do Icasa, passou a bola pro meio, pro Lê, bateu de longe. Pra linha de fundo, hein, Aloysio? De longe pra mais longe ainda, só tiro de meta. Não, escanteio, teve desvio. Teve desvio. Escanteio pra equipe casiana, já cobrado. Já cobrado, o árbitro disse que não valeu, mandou voltar a cobrança ali. Bola para o time de casa, bola para o Verdão do Cariri. O Icasa perde o jogo pelo placar de 2-1. A essa altura nem adianta mais vencer o jogo, né, mesmo? Quem vencer não vai resolver. Bola vem mais atrás agora, partiu da batida, desvio, linha de fundo. Escanteio de novo, hein, Aloysio? Novamente o Lê tentando de longa distância, novamente teve desvio, escanteio, vai Davi para cobrança. Vai Davi de novo para cobrança, partiu para a bola na cobrança, primeira trave, tira, tinha novo time do Ferroviário. Ela fica no meio ali
ali. O Laerte recupera para o time de casa, caiu, perdeu. O Ferroviário tenta agora no contra-ataque, bate de novo na defesa do Verdão. De novo, bola para o Icasa. Laerte abre bola na ponta agora para o Vitinho. Dominou, foi para cima, boa bola para ali de fundo. O Juan cruzou na segunda trave. O Icasa tenta no peito, corta o Ferroviário. É pressão do Verdão no finalzinho do jogo. De novo, a bola com o Laerte. Trabalha na lateral do Verdão, bateu dali, direto para ali de fundo, hein, Aloysio? Acabou mandando direto pro gol lateral esquerdo Laerte, mas a bola foi para fora, só tiro de meta, mais um para a equipe do Ferroviário. Vencendo e se classificando para as semifinais da Fares Lopes. Informação para Novo Rio Veículos. É, Novo Rio Veículos que tem para você no próximo final de semana. Tem o Feirão Novo Rio para você comprar o seu Chevrolet 0 km. Aproveite as ofertas incríveis para você. Lá vem o goleirão Igor para fazer a cobrança do tiro de meta para o time do Ferroviário, que vence o jogo pelo placar de 2-1. O Ferroviário está se classificando em primeiro lugar no grupo, está se classificando em primeiro. Cortou por ali o time de casa, vem bola para o Ferroviário, vai tocando bola, vem lá pela direita na tabelinha curta ali com o Michael. Ou Micael, como você... É Micael ou Michael, meu caro Anderson Luiz? É pra chamar de Micael ou de Michael? Delton Céu, eu prefiro chamar de Micael. Micael, né? Brasileiro, né, Delton Céu? Tá certo, o senhor que manda. Então, Maicon é que é o jogador do time do Ferroviário. Olha a tentativa agora com o Juan. Vem ali, a bola sobra pelo meio. Mais atrás agora, com camisa número 6, o Laerte. Volta o jogo, bola vem curtinha agora com o Marlon. No segundo central do gramado. Vira o jogo pro Ricardo Cratense. O Verdão vai pra pressão no final do jogo. De novo ali com o Marlon. Vem o zagueirão do Icasa. Estica a bola pro Vitinho. Melhor figura em campo do Verdão. Vitinho partiu, cruzou, bola pra área. Juan pra fora. Pra linha de fundo, Aloysio. Mais uma vez o Juan de cara a cara com o gol, mas de cabeça colocou mais uma vez pra fora. Segue o jogo 2-1 pro Ferroviário, que agora vai fazer aquela cera toda, né? Mais um que cai por aqui, enfim, ganhar tempo afinal. Já estamos aí nos finalmente dessa partida, Delton Sá. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando, galera. 49 pelo meu. Olha o Piquinês com a camisa bonita do Botafogo, rapaz, ali, ó, o Piquinês, líder do Campeonato Brasileiro. Ele disse que essa camisa dele é exclusiva, só quem tem aqui na região é ele. Vai embora ali o Piquinês, torcedor do Botafogo do Fogão, tá segurando o copo do Verdão com a camisa do Botafogo. Torcedor do Icasa tá indo embora, deixando a Arena Romeirão. Quer acompanhar o segundo tempo do jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. Olha a bola com o Vitinho, agora pela ponta canhota, recebeu, domina para o time de casa. Lá vem Vitinho, clareou, bateu de longe. A bola aqui com o Igor em 2 tempos para fazer a defesa, hein, Aloysio? É, bem que tá tentando ainda empatar, enfim, fazer alguma coisa ainda o Vitinho por ali, mas não tem mais jeito. 2-1, segue a vitória do Ferrão. Tá na hora do Marcelo terminar. Interessante aqui, Delton, no jogo do Atlético com o Caucaia, e já bateu os 45 faz tempo, mas não subiu placa de acréscimo. A TV que tá mostrando o jogo não contabiliza aqui os acréscimos. Tá interessante, viu? Tá, eu tô ligado, João Filho. Olha a bola pela direita, lá vem o time do Ferroviário na tabelinha curtinha, brigou pela bola o Tubarão da Barra, mesmo independente dessa situação. O Ferroviário tá fazendo o jogo dele aqui, tá garantida a classificação para a próxima fase da Fares Lopes, o time do Ferroviário. O Atlético consegue vencer o jogo, mas não tira a vantagem que tem o time do Caucaia em relação ao saldo de gols, né? Exatamente. Ele não tira. Esse é o desespero do Atlético aqui, atacando a todo custo, buscando mais um gol. É verdade, que precisaria de mais um gol para igualar-se, né, meu caro João Filho? Exatamente. E acabou de ter um jogador expulso, o Atlético Cearense. Pois aí complicou. Fim de papo na Arena Romeirão, 2 pro Ferroviário, 1 pro time de casa. Vamos então fazer 2 registros rapidinho com meu amigo Aloysio Vilar, lá dentro do campo, após a derrota do Verdão do Cariri aqui na Arena Romeirão. Aloysio! Muito bem, Delton Sá, a gente está por aqui, acompanhando a saída dos jogadores da equipe casena. Lê, conversar aqui com a gente. Não deu, né? 2-1 pro Ferroviário. Segundo tempo, até que a equipe teve uma postura diferente, né, Lê? Sim, infelizmente não deu. Temos que se lamentar, né? Estamos eliminados. Entramos com uma proposta de um jogo. Infelizmente tomamos 2 gols no começo do jogo. E para correr atrás é difícil com a equipe qualificada igual o Ferroviário. Mas é isso, tem mais o que falar, né? Infelizmente já deu pra gente. Mas também não é se desculpar, mas o formato do campeonato. Se você for ver bem, a gente pega 3 equipes que vem jogando desde janeiro, 3 equipes
E nós montamos o time com 2 meses aí para jogar 3 partidas. Não é se desculpando, mas infelizmente o formato do campeonato não favoreceu pra gente. Valeu, Lê, obrigado e boa sorte aí, que você possa, enfim, alçar outros voos na carreira. Bem, Delton, pra gente finalizar, a gente tá pertinho aqui do Davi, vamos ouvir aqui o que ele fala pra imprensa nesse momento. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que ele me deu, né? E mais uma partida decisiva. Sabemos que ia ser um jogo difícil, um jogo muito pegado. Não conseguimos um resultado, mas também começamos um pouco no segundo tempo. Foi um grande jogo. Reconhecemos em casa no segundo tempo. No primeiro tempo fomos muito abaixo, mas com uma grande conversa ali no vestiário do professor. Começamos a fazer o que ele pediu, né, e botar em prática o que nós trabalhamos durante a semana. Já tem futuro definido? Cara, não tenho ainda nada certo. Estou em conversa com o meu empresário e vou aguardar a resposta dele. E no tempo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Valeu, tá aí o Davi falando aqui com a gente, não quis destacar um pouco do futuro dele, mas já tem sim aí um futuro certo. Delton Sá, volto com você amanhã dentro do Vale Esportes, a gente repercute um pouco mais dessa derrota da equipe casiana e a eliminação da Taça Fares Lopes. Valeu, Aloysio Velar e o Anderson Luiz, que fizeram os trabalhos de reportagens após essa partida. Durante o jogo, a vitória do time do Ferroviário por 2-1 hoje diante do Verdão. É hora da gente ouvir a opinião do futebol. Peraí, deixa eu baixar aqui que tem uma interferência danada aqui. Torcedor de casa. O TV não terminou ainda não, viu, Dão? Chateado com o que está acontecendo com o time do Verdão do Cariri, os torcedores do Verdão do Cariri. Vamos então, Demontier Tenório, falar o que foi: 2 pro time do Ferroviário, 1 pro time de casa. E tem ali 6 torcedores do Ferroviário. A torcida foi cumprimentar. Deve ser o coronel Luciano, deve ser o coronel, o irmão dele, aí o Rodrigues, o meu amigo subtenente André, que também torce pelo Ferroviário, enfim. Mas olha, o Ferroviário Delton só precisou de 15 minutos para matar o time do Icasa. Eu acho isso assim muito, né, uma situação constrangedora para o futebol juazeirense, para o time do Icasa, porque ele cumpriu ali o seu papel num tempo mínimo de 15 minutos, o que? Um terço do jogo, né? Um terço do primeiro tempo, porque se a gente for tratar de 90 minutos, dá muito menos que isso. É algo assim, eu diria até luxuoso, porque o Ferroviário ele ficou inteiramente à vontade a partir daquele momento que ele aniquilou as forças do Icasa, porque ele não viu o time alviverde esboçar reação, ser positivo, amedrontar um Ferroviário, enfim. Quem sofreu verdadeiramente foi o Icasa, mas o sofrimento no sentido de encontrar uma melhor performance dentro de campo, o que não aconteceu, a não ser um pouco na etapa complementar, uma lucidez maior, porque em se tratando de primeiro tempo, foi uma verdadeira pasmaceira, porque aos 7 minutos, aliás, aos 40 segundos, o Gabriel Martins fez 1-0, aos 15 o Bruno Gonçalves fez 2-0 e ali me pareceu que ele passou a administrar a contenda. Exatamente por essa circunstância, porque o Icasa não conseguiu esboçar uma reação ou fazer com que o Ferroviário se sentisse amedrontado. Para o segundo tempo, voltou logo com 3 alterações de cara. O Lê no lugar do volante Iago, o Vitinho, que entrou bem no jogo, substituindo o Rogério Senna, que foi terrível, tanto nas finalizações quanto no próprio posicionamento dele. Inclusive teve um lance um tanto quanto estúpido, né? Que ele tenta recuar para receber a bola, escorrega nas suas próprias pernas e cai ali diante das vaias do torcedor. E na tentativa do gol foi um verdadeiro desastre. Entrou o Vitinho, deu uma melhorada no time do Icasa e para o segundo tempo entrou também o Davi, no lugar do Jefinho, que foi
uma nulidade total em termos de primeiro tempo. Quanto ao Davi, ele até que se esforçou bastante, tem uma participação nesse gol do time do Icasa, aos 12 minutos, quando ele cruzou, encontrou o Vitinho no segundo pau, que só encostou e tirou do alcance do goleiro. E tentou de alguma forma, mas num ambiente de tremenda desorganização, a ponto de o Ferroviário fazer algumas alterações, inclusive tratando de se defender mais do que propriamente tentar um placar mais elástico, porque ali estava garantida a sua classificação em primeiro lugar. Então, nesse caso, o time do Ferroviário pega o segundo colocado, né, do outro grupo, que Pacajus. é o Pacajus, né? E enquanto que o Iguatu vai pegar o Caucaia. Não é assim? Exatamente, filho. Pois é. E o Icasa fora, Delto. Lamentavelmente, parabéns mais uma vez ao torcedor, que eu classifico aqui da teimosia da esperança, porque ele vem, ele sofre o revés, mas ele está sempre aqui acreditando que um dia tudo vai mudar, meu caro Delton Sá. Eu, Demonte Tenório, analisando essa derrota do Verdão diante do time do Ferroviário. Pintou o gol no futebol do Brasil. É gol na Copa do Brasil, Delton. Na fase semifinal, o Flamengo faz 1-0 no Grêmio. Tá acabando ainda o primeiro tempo. 39 minutos. O jogo é no Rio Grande do Sul, né? É lá no Rio Grande do Sul. Tá ficando ruim pro Grêmio, né? É verdade. Beleza? Tá bom? Beleza. Levo nada, eu vou levar um monte de coisa. Leve? Vou levar a mala. Traga Não, tem que alguém ajudar aí. Eu achei de coisa, ele quer que eu leve a mala dele, a mala do material e minhas coisas. Eita, Los Pés pra dar trabalho. Mas isso é Los Pés. É, Los Pés, meu filho. Deixa eu colocar o ponto final no Futebol Show, que eu tô correndo por causa dele, viu? Deixa eu colocar o ponto final no Futebol Show do Timaço da Vale FM. A gente volta a falar de futebol amanhã, cedinho, às 6 horas, no Nova Manhã. Depois do Jornal Meio Dia. E claro, amanhã a gente vai falar muito mais desse jogo de casa, da eliminação do Verdão, também do último jogo do Guarani na fase